Boa noite, Farmas. Cheguei. Custei ativar um negócio aqui. Apanhei aqui agora. Boa noite, Farmas. Tudo bem com vocês? Mais de um mês que eu não venho por aqui conversar com vocês. Deixa eu só avisar o pessoal aqui dos grupos que a gente está ao vivo. Para todo mundo vir tirar dúvida, nem reclamar depois, né? Deixa eu avisar. Então, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui hoje. Vamos conversar sobre muita coisa importante hoje. Quem já assistiu minhas lives sabe do que eu falo aqui, né? Mas, para quem nunca assistiu hoje, eu vou fazer até aquele resumão que eu faço sempre para falar com vocês sobre a nossa profissão, sobre as coisas que eu faço, que acho que a principal coisa que vocês têm dúvida, né? Normalmente, quando eu falo que eu atuo em várias coisas sendo farmacêutica, né? As pessoas normalmente assustam, normalmente duvidam, né? E é justamente por isso que eu faço as lives, né? Porque senão fica aquele negócio meio é bom demais para ser verdade, né? Então, se preparem, tá? Aconcheguem aí na cadeira, peguem papel e caneta para anotarem ideias, para anotarem insights mesmo, né? Para vocês não deixarem isso passar, tá? Porque eu vou explicar para vocês o que eu faço e como que eu faço, tá? Eu vou explicar, vão ser 3 dias de live, é hoje, amanhã e sábado, tá? Para explicar, para conversar com vocês mesmo sobre essas coisas que eu trabalho hoje, né? Que eu trabalho atualmente. Essa primeira eu vou explicar para vocês por que eu faço isso, né? Quem nunca viu uma live minha que não sabe por que eu faço aqui, né? Que é que quem nunca assistiu às lives estão até aí no canal, para entenderem mesmo por que eu faço isso, né? Por que eu faço essas lives. Então, eu vou explicar para vocês isso, vou explicar o que eu trabalho, com o que eu trabalho. Vocês vão entender que essas 5 coisas que eu trabalho, ao mesmo tempo que elas estão interligadas, são 5 coisas completamente diferentes. Então, assim, e são 5 coisas que você consegue trabalhar sem precisar fazer uma pós-graduação, sem precisar especificamente fazer você precisa se aprimorar, obviamente, você precisa ter conhecimento, mas você não precisa de coisas específicas para isso, né? Óbvio que eu vou explicar, vocês vão entender o que eu tô falando aqui, tá? Vou esperar só o pessoal acabar de chegar, vamos dar 5 minutinhos aí, para os farmas acabarem de chegar. Pessoal que já está aqui, vocês são de onde? Coloquem aí para mim no chatzinho aí do YouTube. Quem não me segue aqui no YouTube, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva para me ajudar, né, a crescer esse canal. Eu falo de muita coisa aqui, principalmente sobre saúde, né? Eu falo sobre suplementos, que é a minha especialidade, e eu vou explicar também para vocês mais para frente. Principalmente de forma leiga, que é uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Então, aquele videozinho que você manda para a avó, que você manda para a tia, né? Então, já se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, né? Curtam a live, que aí, quanto mais vocês curtirem, mais chega para as pessoas, para outros farmacêuticos que estiverem por aqui no YouTube, tá? Vamos dar só aí, tá dando uns 5 minutinhos para a gente esperar o pessoal chegar. Eu não preciso ficar repetindo, né, gente? Porque senão vou ter que falar toda hora para vocês a mesma coisa, até a pessoa vai chegar atrasada e perguntar o que eu já falei. Vocês vão ver que eu falo muito. Quem nunca esteve por aqui vai ver que eu falo muito. Só que tudo que eu falo sempre dão ideias, assim, sabe? Então, todo mundo que assiste aqui as lives sempre
depois vão lá no meu WhatsApp e, né, me agradecem porque abriu a cabeça, abriu a mente, né, nessas lives que eu faço mensais, né, que tem mais de um mês, mas são mensais, tá? Então, boa noite, Patrick, Tassiane, minha aluna da fraternidade. Boa noite, Tassiane. Boa noite, Dil, Márcia é de Palmares, Pernambuco, Dil de Boa Vista, extremo norte do Brasil, fronteira com a Venezuela e Guiana. Muito legal, muito legal. Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro em Garapé, tá, gente? Que aqui é a região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui, né, Minas Gerais, você não conhece Belo Horizonte. Mas já morei no norte de Minas, tá? Morei perto de Montes Claros, perto longe, assim. Quase Bahia, né? Já morei na Bahia, trabalhei na Bahia como farmacêutico, inclusive. Eva, boa noite, Eva. Eva é de Presidente Médici, no Maranhão. Gleidson, Sheila, boa noite para vocês, Farma. Eu fico muito feliz vendo os farmacêuticos aqui comigo, porque eu vou explicar direitinho para você, mas só para dar né, uma resumida. Eu sempre achei que farmacêutico fosse muito feliz com a profissão, né? Bem feliz com a profissão. E depois que eu descobri isso, descobri que não era, né? Que eu fui entender, que eu fui fazer essa semana da autoridade farmacêutica. Ainda assim, os farmacêuticos que querem mudar de vida, vamos dizer assim, não vêm, porque acham que é bom demais para ser verdade, acham que eu estou mentindo. Esses dias, inclusive, eu postei num grupo falando dessa live gratuita, que eu ia explicar tudo, que eu ia falar sobre as coisas que eu faço. E aí, uma farmacêutica falou que era até spam, né? Que eu estava mandando. Aquela máxima do é bom demais para ser verdade. Então, assim, se vocês estão aqui, né, comigo, agora temos 18 farmacêuticos aqui ao vivo comigo, né? Eu sei que depois outros vão assistir, sempre acontece isso, né? Depois vários outros farmacêuticos assistem a live, mas só de vocês estarem aqui, vocês já são diferentes de 80% dos farmacêuticos, tá? Então, assim, se vocês vieram para cá hoje, vieram para assistir essa live, né? Fiquem, tá? Fiquem até o final, assistam até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui diferentes, tá? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o que eu vou falar com vocês, muitos vão, né, abrir a cabeça, muitos vão falar assim, nossa, eu não sabia que podia fazer isso. Então, se vocês estão aqui, fiquem, tá? Fiquem até o final da live. Não é para. O fato de vocês ficarem aqui não me ajuda em nada, né? Assim, a não ser. Não me ajuda em nada é ótimo, né? Não me ajuda. Eu não quero isso porque vai me ajudar. Eu quero isso porque vai ajudar vocês, tá? Eu quero isso porque eu quero que vocês fiquem para que eu consiga ajudar vocês. Várias coisas que eu falo, muitas vezes, quando eu converso, né, com farmacêuticos, eles falam assim: ah, mas eu não acredito que você faz isso. Eu falo, faço, não é impossível, muito pelo contrário, é muito possível, é muito fácil, inclusive, se eu parar para pensar. Então, assim, eu vou passar muitas coisas para vocês aqui, coisas que eu fiz. Eu nem tenho tanto tempo assim de profissão, né? Eu formei em 2012, mas esses 8 anos, né? Vamos dizer, 8 para 9 anos, eu vivi muita coisa na farmácia, né? Sendo farmacêutica, e os últimos 4 anos, vou fazer 4 anos, foram os que mais, assim, me colocaram, me falaram, valeu a pena a faculdade que eu fiz, né? Então, coisa que tem gente que fica 10, 20 anos na farmácia e não consegue ter isso que eu tive, né? Então, eu falo que eu tive sorte, sim, eu tive bastante sorte, porque eu acertava muito o que eu tentava fazer, né? E, ao mesmo tempo, eu tive muita persistência. Eu descobri isso né, vamos dizer, como é que fala, gente? Apanhando mesmo, né? Eu aprendi isso apanhando, né? Mas todas as coisas me levaram para coisas boas. Então, eu vou começar explicando para vocês por que eu faço essa semana, né? Essa semana, antes eu fazia a semana inteira, mas ficava muito cansativo, tanto para mim quanto para vocês, de ficarem acompanhando a semana inteira. Hoje eu faço alguns dias só, mas todo mundo consegue acompanhar, né? Então, eu vou explicar rapidinho para vocês por que isso. Bom, eu sempre trabalhei com drogaria e
sempre, para mim, foi muito bom. Eu sempre gostei muito de trabalhar em drogaria, apesar de, né, ter aquelas discussõezinhas básicas com o dono, com, né, ou com o gerente, mas eu sempre gostei muito de trabalhar em drogaria. E desde a primeira drogaria que eu trabalhava, eu sempre tive a vontade muito grande de mudar a drogaria. Como assim, Luciana, mudar a drogaria? Eu chegava e vi que não tinha uma coisa legal, por exemplo, perfumaria, e eu queria mudar o layout, eu queria mudar alguma coisa assim. Eu sempre fui por esse lado do marketing, sem saber, né, que eu era mais pro lado do marketing. Então, eu sempre quis muito mudar isso. Só que aí, a gente começa a trabalhar, né, como farmacêutico. Quando eu formei, quando a gente forma, a gente tem a impressão que a gente não sabe nada. A gente fala, e agora, o que eu faço, né? E um dos principais erros que a gente comete é justamente achar que a gente não vale, né? A gente acha que a gente é recém-formado, a gente chega na drogaria e tem um balconista que está lá há 30 anos e você fala, não, ele sabe mais do que eu. Tudo bem, ele pode saber mais do que você, ele tem mais experiência do que você, isso é normal. Só que a gente nunca sai da faculdade com o pensamento de especialista em medicamentos sou eu. Não é o balconista, não é o dono, não é o gerente, não é o médico, não é o enfermeiro, não é o biomédico. Sou eu, que sou farmacêutico. Eu sou especialista em medicamento. Então, a gente não sai com isso na cabeça. A gente nunca pensa dessa forma. E eu sempre trabalhei, em todos os lugares que eu trabalhei, duas das, sei lá quantas drogarias que eu trabalhei, que eu não voltaria, né? Que eu não voltaria. A primeira, porque foi a primeira que eu trabalhei, né? Que eu dei muito errado, porque eu fui muito humilhada lá dentro e eu achei que toda drogaria fosse assim. E então eu não volto, inclusive, porque ela fechou, né? Não deu certo. E a segunda, porque foi uma grande rede e eu descobri que eu amo trabalhar em drogaria de bairro, não gosto de rede, então eu não voltaria a trabalhar porque é rede, eu não trabalharia em rede. Então, assim, o resto das farmácias que eu trabalhei, eu tenho certeza que se eu precisar e essa pessoa tiver uma vaga, ela me dá essa vaga. De tanto que eu fiz pelos lugares que eu trabalhei. E eu só descobri isso, né, ano passado, quando eu criei um formulário para farmacêuticos, porque eu entrava nos grupos de farmacêuticos, grupos do Facebook, grupos do Telegram, e eu via muita gente criticando a profissão. Eu via muita gente falando mal de ser farmacêutico, sabe? Chegava uma pessoa lá recém-formada e falava, gente, eu acabei de me formar, eu queria saber dicas, não sei o que, não sei o que. Aí vinha aquele farmacêutico e falava assim, nossa, coitado, né? Nossa, você podia ter feito outra coisa, sabe? Então, isso foi me chateando muito, isso foi me deixando muito para baixo. Eu falei, gente, não é possível que os farmacêuticos falam isso da própria profissão, sabe? Eu sempre amei minha profissão, mesmo eu não querendo fazer farmácia. Quando eu entrei para farmácia, eu não queria fazer farmácia, né? Na faculdade, eu entrei com a intenção de fazer outro curso, até porque eu nem sabia o que eu ia fazer, eu entrei com 16 anos, então eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu entrei sem querer e eu saí, assim, apaixonada pela faculdade, mesmo, de verdade. Então, eu ficava, assim, extremamente chateada quando eu vi os farmacêuticos falando, né, da profissão como se fosse a pior coisa que eles poderiam ter feito na vida. E aí eu falei, gente, não é assim, não é bem assim que acontece, né? As pessoas essas pessoas estão exagerando, né? Talvez estão com medo de concorrência. Eu falava essas coisas. E aí, um dia, o farmacêutico falou assim: ah, mas você nunca foi desvalorizada? Eu falei, não, nunca fui desvalorizada. E eu sempre trabalhei em drogaria. Eu nunca fui desvalorizada. E aí eu fui conversando com as pessoas, eu percebi que tinha muito farmacêutico. Tipo assim, era 90% dos farmacêuticos, eles eram desvalorizados, ou eles se sentiam desvalorizados. E aí eu peguei e falei, não, peraí, vamos fazer uma pesquisa disso aí, vamos entender isso daí, vamos ver como é que funciona, porque não é possível que só eu ache que a profissão é boa, né? E aí eu peguei e fiz um formulário mesmo do Google, esses formuláriozinhos do formulário do Google mesmo, e falei, galera, vamos conversar, né? Comecei a conversar com algumas pessoas, alguns farmacêuticos, e assim, dos que eu conversei, eu não lembro quantos que eu conversei, gente, mas foi tipo assim, uns 30 pessoas, mais ou menos. Dos 30, uma pessoa era satisfeita com a profissão e porque ele trabalhava em indústria. E ele já era da indústria há não sei quantos anos, então ele já era tipo o Master Blaster do povo lá. E aí eu falei, não é possível isso, vamos conversar. E eu fiz o formulário, o pessoal respondeu o formulário, e nesse formulário eu perguntava qual que era o seu maior sonho em relação à profissão, ou seja, daqui 5 anos, como que você se vê, né? E qual que é o seu maior sonho e o que que te impede de fazer isso? E aí eu vi que os farmacêuticos começaram a colocar que o maior sonho dele era ser reconhecido profissionalmente, era ser reconhecido como farmacêutico, era ter reconhecimento profissional, era ter autoridade onde trabalhava. E eu fiz aquela, falei, gente, mas como assim a pessoa não tem autoridade onde trabalha, ela é farmacêutica?
E aí, eu fui, sabe, eu fui nessa, fui conversando com o pessoal, fui fazendo o formulário, e aí eu comecei a fazer lives. Isso em setembro do ano passado. Eu comecei a fazer lives, né, e conversar com o pessoal, e eu fui vendo que os farmacêuticos, eles eram muito, mas muito, assim, rebaixados. Eu percebi que 90% dos farmacêuticos eram totalmente infelizes com a profissão, né? Uns já deixavam até de ser farmacêutico, já estavam trabalhando com outra coisa. E aí eu falei, gente, mas, né, eu nunca fui assim, nunca aconteceu isso comigo. A pessoa falava, eu falava assim, não, isso já aconteceu comigo, mas para mim é uma coisa normal. E aí, eu fui conversar com essas pessoas e eu entendi, né, resumindo, para não contar tudo, resumindo, quando eu comecei a fazer as lives, eu comecei a conversar com os farmacêuticos, eu entendi que todos, né, todos os farmacêuticos que falavam que não tinham reconhecimento profissional eram farmacêuticos que estavam estagnados. Quando eu comecei a conversar com a pessoa, eu falava assim, mas você fez algum curso de gestão? A pessoa falava assim, eu não, eu sou farmacêutico, sabe? Tipo, tá, então você não fez um curso de marketing? Não, eu sou farmacêutico. Tipo assim, é como se formasse, acabou a faculdade, a pessoa não precisa fazer mais nada, entendeu? Então, gente, essa frasezinha é clichê, esse termo é clichê, mas é muito nosso, sabe? A faculdade é só o começo. A faculdade é para te dar um diploma para você falar, pronto, agora que eu sou especialista em medicamentos, eu vou continuar me especializando. Você fez o mais difícil que foi a faculdade. Aí você vem e para, sabe? Você vai e para de estudar porque você acha que acabou, que tá pronto. É só isso, entende? Entende que para você acabar a faculdade e pronto, é só isso, é só se você já tem uma farmácia consolidada, a farmácia é sua, e você só precisava ser farmacêutico para assinar e para gastar menos. É só isso que funciona, entende? E mesmo assim, você, como dono, só tem que estudar muito ainda para manter essa farmácia em pé, porque senão não aguenta. Então, assim, quando eu fui conversando com os farmacêuticos, eu fui descobrindo que nenhum deles fazia curso, sabe? Nenhum deles fazia aproveitava as oportunidades que apareciam, tá? Sabe? Todos eles estavam na farmácia há 10 anos, trabalhavam numa farmácia e ganhavam o mesmo salário, tipo assim, ganhavam o piso. E olhe lá, né? E olhe lá. E aí eu falava, gente, não é possível isso. Não é possível que os farmacêuticos se deixam desvalorizar. Aí eu entendi. Não é a profissão nossa que é desvalorizada. Bom, toda profissão é desvalorizada, né, gente? Se você entrar no grupo de nutrição, igual eu faço parte do grupo de nutrição, de vários, né? Todo grupo tem falando mal da profissão, sabe? Tipo assim, todo mundo fala, não faz isso agora não, porque isso tá desvalorizado, não faz tal coisa assim, porque isso aí não tá funcionando. Mas nós, como farmacêuticos, eu como farmacêutica, eu vejo de dentro, né? Eu sei como funciona de dentro, eu não aceitava aquilo. E aí, no conversar com os alunos, eu comecei a entender com eles o que é que faltava, né? E aí eu fui conversar com vários deles e eles falaram assim: nossa, Luciana, eu nunca tinha pensado nisso, não tinha parado para pensar nisso. Aí fui contar, né? Como que é que eu cheguei nessa parte das 5 funções. Amanhã, gente, eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Como que é cada uma delas. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Que eu trabalho hoje com 5 coisas. Sendo farmacêutico, eu trabalho com 5 coisas diferentes, né? E eu não trabalho com drogaria mais, né? Eu não atuo em drogaria mais. Mas, dentro dessas coisas, obviamente eu comecei uma por vez, né? Não foi tudo de uma vez, comecei uma por vez. Mas, assim, para eu fazer isso, eu comecei sem perceber. E aí, quando eu fui entender, falei, gente, mas isso já aconteceu comigo, né, na farmácia, e eu não peguei isso como uma falta de reconhecimento profissional. Por que eu não peguei isso? Aí eu ia lembrar o que tinha acontecido comigo naquela farmácia. E o que é que tinha acontecido? Por exemplo, o balconista intrometeu numa venda minha, né? Muitos falavam isso comigo. Mas o farmacêutico intromete no meio das minhas vendas e fecha as vendas e tal, por causa da comissão, que não sei o quê. Aí eu falei, é isso mesmo, aconteceu uma vez só comigo, uma vez só. E aí eu fiquei naquele negócio, eu falei, por que aconteceu uma vez só? E aí eu lembrava das coisas, porque não foi, eu não fiz isso querendo, né? Eu fiz isso, quando eu percebi, já tinha anos que eu estava trabalhando como farmacêutica. Mas aí eu fui voltando à memória e fui tentando pegar as coisas que já tinham acontecido comigo. Aí eu falei, gente, mas já aconteceu isso comigo mesmo. Do balconista chegar e intrometer na minha venda, né? Tipo assim, eu tava conversando com o cliente, com a pessoa, e chega o balconista como se eu não fosse ninguém. E aí, quando eu fui lembrar, quando aconteceu isso comigo, do balconista chegar, foi uma das primeiras lugares que eu trabalhei. O balconista chegou e entrou na conversa, eu esperei acabar, esperei o cliente ir embora. Quando o cliente foi embora, eu olhei no olho do balconista e falei assim, não faz isso mais. Não faz isso, porque especialista em medicamentos aqui sou eu. Então, eu que tenho que dar orientação para essa pessoa. Nunca mais.
Nunca mais o farmacêutico fez isso comigo. Aí eu fui entender, falei, gente, por que vocês nunca fizeram isso? Entende? Tipo assim, por que vocês nunca viraram pro balconista e falaram com ele assim, olha, não faz isso comigo, não. Ah, é porque vai que me manda embora. Uai, mas não tem outro lugar no mundo para trabalhar? Entende? Não tem outro lugar né, na sua cidade que você não consegue trabalhar? Entende? A gente deixa de colocar autoridade, a gente tem medo das coisas. E o medo não deixa a gente fazer nada. Não deixa a gente fazer nada. Eu falo muito, quem é meu aluno da fraternidade sabe, eu falo muito sobre zona de conforto. Gente, não fica em zona de conforto. Zona de conforto é ótimo, não é? Porque você fica ali, não precisa preocupar com nada, não tem estresse, não tem emoção, mas também não cresce nada. Você quer ter sucesso profissional? Você quer ganhar bem sendo farmacêutico? Então saia da zona de conforto. Não adianta. E aí, quando eu fui entender isso, eu fui entender que eu conversava com os balconistas, que eu chegava nos balconistas mais firme, né? Que eu chegava, eu fui entender depois que eu chego na drogaria para trabalhar e eu não chegava na drogaria, pode ser a drogaria que for, né? Eu chegava naquela drogaria, obviamente que eu não sabia de nada daquela drogaria. Eu não sabia onde ficava nada, né? Por quê? Porque é novo para mim, não é padrão. Você não vai sair da drogaria aqui, vai para outra do mesmo bairro e vai ser padrão os medicamentos. Não vai. Qualquer drogaria que você for, que você olhar a prateleira de medicamentos, vai ser diferente. Então, eu sempre falo com os meus alunos que são recém-formados. Eles falam muito assim, eu tenho medo porque eu não sei de nada. Eu falo, não, você não sabe, não. Você não fala uma coisa dessa. Você estudou 5 anos para quê? Né? Você fez tanto estágio para quê? Não é que você não sabe nada, você só não sabe onde é que tá. Você não sabe onde é que tá. Chega no local, olha as prateleiras, sabe? Quando você vê um Histamin, você não sabe que o Histamin é antialérgico? Então, ótimo. A hora que você vê a prateleira lá de Histamin, que tiver Histamin, loratadina, não sei o quê, você sabe que aquilo ali é antialérgico, você já lembra que aquilo ali é antialérgico. É fácil associar quando você lembra das coisas. Então, assim, é chegar, olhar e falar, tá, é isso, entende? A gente não faz isso, a gente fica com medo. A gente fica com aquele negócio, mas eu não vou perguntar pro balconista, porque senão ele vai se sentir, né? Ele vai achar que eu não sei de nada. Não tem isso. Não existe isso. Ao mesmo tempo que você tem que ter a força de falar, eu sou especialista em medicamentos, você tem que ter a humildade de conversar. Isso é óbvio, isso é para qualquer coisa que você vai fazer, entende? E aí, com isso, eu fui entendendo, né? Eu fui entendendo que os farmacêuticos não eram desvalorizados. A gente deixava se desvalorizar. E como assim, né? Eu vejo direto farmacêutico falando, por exemplo, que o piso é pouco, o piso é baixo. Tá, tudo bem. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, o piso em Minas, ele tá 4.700, se não me engano, para 44 horas semanais. Ele é 4.700 para 44 horas semanais, tá. E aí, quando a pessoa me pergunta assim, Luciana, o piso de Minas é bom? Eu falo, olha, é bom para recém-formado. É bom para farmacêutico que estagnou, sabe? Porque eu sempre falei, piso é piso, né, gente? Óbvio, é o mínimo que a gente tem que receber, certo? Só que aí as pessoas reclamam que não recebem o piso. Aí quando você vai conversar com ela aí você pergunta para ela não tem um curso de ajuda, ela não tem a maldade de andar na drogaria e ver como é que tá de layout, ver como é que tá a visão do cliente, sabe? Ela não tem a maldade de parar na porta da drogaria e dar uma olhada assim, falar, acho que pode mudar tal coisa. Nunca fez isso, então você não merece piso. Porque farmacêutico, por mais que a gente seja especialista em medicamento, a gente sabe muito bem como é que é trabalhar na drogaria. A gente sabe como é que é isso. A drogaria é sua. Você é responsável técnico dali. Então, tudo que é técnico ali é seu. Entende? Tudo que é técnico ali é seu. Mas eu estudei só medicamento. Tudo bem, você estudou só medicamento, porque o medicamento é a coisa essencial que você precisa, é a sua base. Você é especialista em medicamentos, mas nada te proíbe de saber um pouco de marketing, um pouco de atendimento, um pouco de consulta. Você sabe sobre medicamento, não sabe fazer uma consulta, entende? Então, assim, quando eu fui perceber isso, eu entendi, né? Eu fui pegando isso dos outros farmacêuticos e eu fui entender por que eu nunca me senti desvalorizada. Por que eu nunca me senti desvalorizada? Porque eu chegava numa farmácia e essa farmácia tinha uma deficiência no layout, por exemplo. Eu olhava aquilo ali, achava estranho, eu dava uma estudada sobre layout, uma lida. Gente, 5 minutos no YouTube te dá muito conhecimento, tá? Eu dava uma lida ali sobre layout, uma pesquisada sobre layout, vi o que encaixava na farmácia. E aí,
Quando eu via que isso encaixava na farmácia, eu vinha e conversava com o dono. Falava, olha, vamos fazer tal coisa assim, assim na farmácia? O que você acha? Tem gente fazer alguma coisa assim, assim, porque pode melhorar, né? Pode chamar mais gente. E aí o dono falava, o dono ficava naquela, né, de será, né? Farmacêutico falando isso comigo, achava estranho, mas aceitava, e a gente sempre fazia alguma coisa. Na última drogaria que eu trabalhei, né, que foi antes de começar tudo isso que eu faço hoje, eu fazia tudo na farmácia. Se eu falasse com ele assim, ó, vamos mudar aquela prateleira ali para, vamos mudar, pode mudar, pega aí e faça o que você quiser. Ele me deixava fazer tudo, porque ele entendeu, no dia que eu cheguei para conversar com ele entendeu que eu sabia fazer as coisas, entende? Ele entendeu que eu chegava no lugar e trabalhava como farmacêutica. Ele chegava várias vezes, gente, eu cheguei em drogaria para fazer entrevista, e eu nunca gostei de drogaria grande, então sempre foi drogaria de bairro, né? Drogaria de bairro que eu falo, gente, é aquela drogaria que você tem contato com o dono, tá? Não necessariamente é uma drogaria pequena, né? É uma drogaria que você consegue ter contato com o dono. Se você tiver uma ideia, você consegue conversar direto com o dono. Então, isso para mim é uma drogaria pequena. E eu sempre gostei de drogaria assim. Então, quando eu chegava para fazer entrevista, os donos falavam assim, olha, mas eu não consigo pagar o piso. Aí eu já falava assim, não, tudo bem, você não consegue pagar o piso, nós vamos fazer um acordo, nós vamos fazer um contrato, um acordo, né? Que eu vou ficar 2 meses recebendo esse salário que você me oferece. Normalmente o pessoal oferece 70% do piso, né? Eu vou ficar 2 meses recebendo isso que você me ofereceu. E quando der 2 meses, você vai revisar o que eu fiz pela loja, tá? E nós vamos acertar esse piso. E o dono fazer aquela cara assim, tá bom, né? Tipo, tá, o que vai adiantar? E 2 meses era a conta de eu mostrar o que eu fazia na farmácia. Eu aumentava o faturamento, eu aumentava a quantidade de cliente, eu aumentava a fidelização, eu aumentava a entrada de cliente na farmácia. Por que isso? Porque eu olhava o que a farmácia precisava. Entende? É uma coisa que a gente faz, gente. A gente se coloca no lugar do dono, sabe o termo empatia, né? Você não tem que ter empatia só pelo cliente, você tem que ter empatia porque tem que pagar seu salário. Porque se a farmácia fecha, você vai mandar embora. Não tem o que fazer. Se a farmácia fecha, ele vai continuar te pagando. Entende? Então você precisa sim fazer. Ah, Luciana, eu sou farmacêutico, eu não preciso fazer mais nada. Precisa sim. Você trabalha naquele lugar. Entende? O mal do brasileiro é isso, gente. Nós, infelizmente, a gente cresceu com essa coisa na cabeça que as pessoas falam assim: olha, eu lembro certinho. A primeira farmácia que eu trabalhei, que eu chegava em casa todo dia chorando, porque a gerente me humilhava lá dentro, porque ela não gostava de mim. Cidade pequena tem esses problemas, né? Todos os dias eu chegava em casa, gente, eu chorava, porque eu falei, gente, não é possível. Não é possível que eu estudei tanto para uma pessoa que não estudou, não fez faculdade, vir e me humilhar desse jeito. Aí minha mãe falava assim, ó, minha filha, é assim mesmo. A gente tem que engolir os sapos mesmo, pra gente trabalhar nos lugares, porque senão você não vai ficar em emprego nenhum. E eu falo, gente, não é possível. Eu lembro dessa frase da minha mãe até hoje, o tal do engolir sapo. Eu nunca engoli sapo. Por isso que eu não ficava nas drogarias, né? Eu sempre saía com drogaria rápido. Por quê? Eu não engolia. Não engolia mesmo. Eu ficava certinho ali, fazendo minhas coisas, contava armário todo dia, certinho. Todo sábado eu revirava o armário todo, consertava ele todo, tudo bonitinho. Aí faltava um medicamento, eu ia conversar com o gerente falava do dono, eu ia conversar com o dono, eu descobri que o dono vendia errado, vendia escondido, e eu começava a discutir com ele. Eu nunca fiquei calada por causa disso. Enquanto eu não sabia, enquanto eu não via pegando medicamento e não colocando receita, eu não falava nada. Ó, acabou meu dia, eu conferi meu armário, tá lá, tudo bem, não tem problema, entende? Só que aí, a partir do momento que eu conferi, deu errado, então pronto, aí já não aceito. Eu não aceito isso, entende? Óbvio, gente, que não é na primeira, na segunda vez que a gente pede para ser mandado embora, né? A gente, são muitas vezes, né? Então, assim, por isso que eu nunca fiquei em drogaria há muito tempo. Porque eu batia de frente com o dono, sabe? E batia de frente com o dono e falava assim, se você não quiser, tem quem queira, meu filho. Porque eu não sou só farmacêutico dentro da drogaria, eu trabalho com marketing, eu coloco marketing onde você quiser, eu crio campanha, né? Isso é coisa nossa. A gente pode fazer isso muito bem. Ah, isso é coisa de gerente. Tá, você não almeja crescer na vida, não? Você não almeja mesmo? Você quer ser farmacêutico de drogaria pro resto da vida, ficar atrás do balcão? Quero. Não, tudo bem, mas pelo menos seja farmacêutico bom. Seja um farmacêutico que vai interferir mesmo numa interação medicamentosa, que vai virar para o paciente, para o cliente, falar assim: olha, o senhor não pode tomar medicamento assim, assim, porque faz mal. Não é só aquele farmacêutico que fica atrás do balcão entregando caixinha. Para de ser entregador de caixinha. Entende? O nosso problema é esse. Nós, como farmacêuticos, aprendemos
né? Que nós somos inferiores aos médicos. Então, o médico mandou a receita, você pega a receita, olha a receita e pega o medicamento da prateleira. Não é assim que funciona, sabe? Aqui no Brasil é que é errado mesmo, mas tinha que ser uma junção de coisas, sabe? Tinha que ser uma junção de trabalho ali, de profissionais da saúde. Como não é, a gente tem que fazer de tudo para que seja. Entende? Nós, farmacêuticos, somos a última coisa que a pessoa tem contato, que uma pessoa tem, né? Antes do contato com o medicamento. Então, se a pessoa chega ali para comprar um medicamento, você é a última coisa ali, ou seja, depois de você, o cliente vai tomar aquele medicamento, é sua responsabilidade colocar isso na cabeça do cliente. É sua responsabilidade falar com ele assim: olha, você não pode tomar isso direto, porque isso causa vício. Não pode tomar isso direto, porque isso faz não sei o quê no pulmão, né? É sua responsabilidade falar isso. A gente estuda 5 anos para isso, entende? Então, nós, farmacêuticos, a gente precisa ter em mente que a gente não é só farmacêutico, a gente é farmacêutico. Eu uso muito esse termo que eu coloco aqui embaixo, né? Farmacêutico multipotencial, porque nós somos multipotenciais. A gente fez farmácia. Farmácia é um dos cursos mais difíceis do mundo. Nós fizemos farmácia. Olha o tanto de química que a gente estudou. A gente estudou fisicoquímica, a gente estudou análise instrumental, sabe? A gente estudou muita coisa difícil para chegar numa farmácia e só entregar caixinha. Muita gente fala mal da farmácia, né? Ah, eu estudei 5 anos trabalhando em drogaria, né? Tipo assim, como se fosse uma coisa ruim. E para mim, é o melhor lugar de trabalhar. Obviamente que existem outros, né? Obviamente que você sonha em trabalhar na indústria, ou você sonha em trabalhar sei lá, em qualquer outra coisa. Mas drogaria, para mim, eu sou apaixonada por isso, porque você pode evitar que uma pessoa morra. Você pode evitar que uma pessoa tenha uma intoxicação por um medicamento. Quantas vezes já peguei lá a caixinha de remédio do seu Zé, que tinha um monte de remédio, e eu tirei 80%, ele precisava só de 20% daquilo, entende? Então, isso é a nossa responsabilidade. Só que eu só percebi que eu fazia isso quando eu vi que os outros não faziam, porque eu achei que todo mundo fazia. Eu achei que todo farmacêutico tinha o mesmo pensamento que eu tinha, sabe? Eu só percebi isso depois, né, que eu comecei a ver que as pessoas reclamavam da profissão. Então, assim, eu hoje não trabalho com drogaria mais, mas é porque eu quero montar a minha, né? Eu quero abrir a minha de novo, né, gente? Que eu já tive drogaria. Eu vou explicar para vocês direito também. Mas a gente, como farmacêutico, a gente precisa de uma vez por todas acabar com esse pensamento de que a gente é só farmacêutico, tá? Então, vocês estão aqui comigo, lembrem sempre dessa junção de palavras que eu que fiz, né? Eu criei farmacêutico multipotencial. Esse multipotencial, gente, é justamente porque eu vi um dia uma pessoa falando sobre a multipotencialidade, né, que as pessoas têm, que acham que é errado e não é isso, né? Alguém já ouviu falar da teoria do pato, né? O pato, ele nada, voa e anda, e nenhuma dessas 3 coisas ele faz direito. Não é que ele não faz direito, essas 3 coisas que o pato faz, ele se vira nessas 3 coisas, certo? Você pega um pato e joga na água, ele morre afogado? Não, ele nada. Nada mal, não nada como um peixe, mas ele nada, certo? Você jogar um pato do telhado da casa, ele morre porque ele patifa lá dentro? Lá embaixo? Não, por quê? Porque ele voa. Ele voa igual a águia? Não, mas ele voa, certo? E anda. E anda igual um cavalo, marcha igual um cavalo? Não, mas ele anda, certo? Ele não se vira nessas 3 coisas. Então, a pessoa multipotencial não é aquela pessoa que ela é especialista em tudo, não. O farmacêutico multipotencial não é o farmacêutico que ele é especialista em marketing, especialista em consultório, especialista. Não é. É o farmacêutico que ele domina pelo menos um pouquinho de cada coisa. Sabe? É o que eu falo, é você aprender o básico de cada coisa e utilizar da forma correta. Então, você pega o básico dessas coisas e coloca da forma certa. E eu falo por experiência própria. Eu falo por experiência própria. Eu hoje tenho a fraternidade, né? Que eu falei com vocês que a Tassiana está até aqui, minha aluna. A fraternidade é justamente isso. A fraternidade foi uma junção que eu criei de coisas. Então, lá dentro tem curso de atendimento farmacêutico, consultório farmacêutico, né, as coisas que eu sou especialista, que é a suplementação, né, eu vou explicar direitinho para vocês. Tem gestão de drogarias, tem gestão de pessoas em liderança. Tudo isso tem o quê? Tem uma pós lá dentro? Não tem uma pós lá dentro. É o básico. É o que você precisa pegar e colocar na farmácia e você vai aumentar o faturamento daquela farmácia. Entende? Quando você ajuda o faturamento da farmácia, pensa comigo. Você trabalha na farmácia, tem, sei lá, 5 anos trabalhando na farmácia. Se a farmácia está crescendo? Não, ela está estável, pelo menos, né, gente? Está estável. Então, vamos sugerir que a farmácia esteja estável. Você recebe o piso farmacêutico já tem 5 anos.
Por que, diabos, você não fez um negócio para melhorar o seu salário? Você já reclamou do seu salário? O salário não tá bom hoje? Então, por que carambas você não fez uma coisa para melhorar seu salário? Entende? Ah, mas eu trabalho, o dono não vai me pagar mais. Por que ele não vai te pagar mais? Você tem certeza que se você fizer uma coisa na farmácia que vende bastante, ele não vai te pagar mais por aquilo? Quando eu implantei, gente, a consulta farmacêutica nessa última drogaria que eu trabalhei, eu implantei a consulta farmacêutica lá. Eu comecei a fazer consulta farmacêutica lá. Quando eu implantei, foi uma coisa que o pessoal falava assim comigo: ai, o que é consulta farmacêutica? Aí eu falava assim: o que é consulta farmacêutica? A consulta farmacêutica é assim, assim, assim. Aí eu sentava com a pessoa e falava com ela o que era. A pessoa saía de lá com um olho desse tamanho, né? Porque ela falava com desdém sobre a consulta farmacêutica e eu fazia ela entender que ela precisava da consulta farmacêutica, sabe? E todo mundo precisa saber disso. O farmacêutico acha que a gente não precisa fazer consulta com as pessoas, entende? E aí, sabe o que eu penso? Quantas pessoas eu já salvei fazendo consulta farmacêutica, entende? Então, nós temos esse pensamento muito, como eu vou falar, não é retrógrado, é um pensamento muito parado, um pensamento muito estático, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer a consulta nessa drogaria, eu sugeri para o dono, falei, olha, vamos de início, começar sem custo, né? A gente não precisa montar um super consultório agora. Vamos colocar, já tinha, a sala de injetáveis já era grande, então a gente pegou a sala de injetáveis, nós colocamos uma mesa com uma cadeira lá dentro, colocamos uma maca portátil, né? Eu levei o meu notebook para lá, para trabalhar com o meu notebook. E aí, quando a gente montou isso, a consulta era R$ 20. No início mesmo, tipo assim, nas 2 primeiras semanas, foi R$ 20. Por quê? A gente precisava levar pessoas para lá. A gente falava, olha, é R$ 20 agora, a gente vai aumentar o preço para você testar, para saber como é que é. E dentro da consulta, quando eu saí de lá para abrir minha farmácia, a consulta era R$ 90. E não tinha lugar para encaixar a gente para fazer consulta. E era bairro pobre, era bairro humilde, não era bairro rico, porque rico é pior ainda para pagar, né, gente? Então, pobre é muito mais fácil de pagar. Por quê? Porque a consulta farmacêutica ela agiliza as coisas, ela acelera. Ao invés da pessoa esperar uma consulta do médico, para o médico mandar para o neuro mandar para fazer não sei o quê, fazer o exame não sei o quê, para mandar para não sei o quê, ele vai em você. Quando ele chega na farmacêutica, você faz alguns tipos de testes, alguns exames, já pede exame laboratorial, e dali, se precisar de um encaminhamento, ele vai direto para o encaminhamento, diretamente para o médico especialista ou para o lugar especialista, entende? Então você, como farmacêutico, você tem um poder muito grande disso. E a gente finge que não sabe, entende? A gente finge que não sabe, porque a gente sabe que a gente tem. Só que a gente fica nessa com medo, sabe? Ai, porque os médicos vão falar, não interessa o que os médicos vão falar, sabe? Nós não somos menores do que médicos, nós estamos todos no mesmo nível. É médico, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, fisioterapeuta, todo mundo é no mesmo nível. A gente só sabe coisas diferentes. Entende? Médico é especialista em patologias. Nós somos especialistas em medicamentos. Então, a gente não vai fazer um diagnóstico, né? Obviamente, a gente vai fazer um diagnóstico. O que a gente faz? A gente faz um pré-diagnóstico, vamos dizer assim. Então, por exemplo, chegou a pessoa para fazer uma consulta na farmácia, você vai fazer tudo o que você quer fazer na consulta. Então, por exemplo, na drogaria que eu trabalhei, era R$ 90 a consulta quando eu saí de lá, certo? Era R$ 90, por quê? Eu fazia toda a anamnese com a pessoa, eu fazia glicose, pressão, todos esses testes, né? Glicose, pressão, colesterol, fazia esses testes rápidos, né? De dengue, zika, todos que tinham. Obviamente, a gente cobrava nesses testes, tá? A consulta, basicamente, era exame de bioimpedância, tá? Era bioimpedância, era a glicose, colesterol, pressão, esses testes a gente colocava dentro dos R$ 90. Aí, se a pessoa queria um teste específico, né? HIV, teste de gravidez, a gente fazia lá dentro. Então, assim, várias coisas a gente fazia lá dentro. Por isso que a consulta era R$ 90. Então, quando a gente fazia isso, por exemplo, chegava uma pessoa, né, uma gestante, e nem sabia que estava gestante, por exemplo, ou seja, ela nem começou para Natal, eu sabia que estava gestante, fez o teste de gravidez comigo, descobriu que estava grávida, eu vou e faço um encaminhamento, né? Eu diagnostiquei que ela está grávida, certo? Mas é um pré-diagnóstico, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada mais por ela. Então eu pegava isso e encaminhava ela direto para um obstetra. Ela não precisava passar pelo médico, passar por não sei o que, a triagem do enfermeiro, para chegar lá na obstetra, entende? Eu acelerei esse processo para ela. Ai, Luciana, mas tem gente que não quer pagar. Quem não quer pagar, não faz. Vai lá no posto, né, sozinha. Mas tem muita gente que quer pagar. Tem muita gente que quer agilizar, porque hoje ninguém tem tempo.
Hoje ninguém consegue mais fazer as coisas devagar, todo mundo hoje faz tudo muito correndo. Então, a gente consegue sim fazer esse tipo de coisa. A consulta farmacêutica, para mim, é um dos marcos da nossa profissão, principalmente se nós soubermos fazer. Principalmente os farmacêuticos não cagaram no trem, né? Igual começaram a fazer aí na estética, né? Só que você pode perceber, não farmacêutico, tá, gente? Geral, né? Geral fazendo. Mas não você pode perceber que não é o farmacêutico, o biomédico, o fisioterapeuta que tá fazendo coisa errada na estética. É a pessoa que falou que é, entendeu? A pessoa que falou que é médica que tá fazendo coisa errada. É a pessoa que falou que é biomédica fazendo coisa errada. E não somos nós, né? Mas vocês podem perceber que tá uma luta adoidada aí para que a gente consiga regulamentar tudo isso. Então, eu queria falar com vocês o seguinte: tudo que vocês estão ouvindo aqui hoje, né? Tudo que eu estou falando com vocês aqui hoje é para falar com vocês que vocês podem fazer a mesma coisa que eu faço, tá? Eu vou falar com vocês direitinho o que eu faço, tá? Quais são essas 5 coisas que eu trabalho, né? Para vocês entenderem por que eu falo tanto disso. Deixa eu só tomar uma água, porque eu falo demais. Se tem alguma dúvida, gente, podem colocar as dúvidas no chat, tá? Se quiser que eu responda agora. Não acabou a aula, tá? Nós temos muita coisa para conversar ainda, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Isso, Sheila. Ninguém tira conhecimento da gente. Ninguém tira. E com certeza, um dia, isso vai te honrar. Assim, ó, você vai falar, valeu a pena o tanto que eu estudei, sabe? E eu falo por experiência própria. Deixa eu falar com vocês como é que foi que eu fiz essas coisas aí. Aqui, ó, a Tassiana é aluna da Fraternidade. A Fraternidade eu falo que foi um marco para mim, porque nem eu sabia que eu tinha capacidade de criar uma coisa assim. Depois eu explico para vocês a Fraternidade, tá? Obrigada, Elizabeth. Que bom que está gostando. Que bom. Eu falo muito, gente, mas eu espero que vocês consigam tirar coisas do que eu estou falando, tá? Relembrando, né? Porque chegou agora aí, quem quiser já deixa aqui a curtida no vídeo para levar para mais farmacêutico, se inscreve no canal para me ajudar a crescer o canal, tá? Bom, então, deixa eu explicar para vocês direitinho o que foi que aconteceu que eu cheguei nessas 5 coisas, essas 5 profissões, né? Vamos dizer assim, 5 atuações, né? Ajeita aí na cadeira, ajeita aí certinho, né? Para começar essa parte mais assim, eu quero que vocês peguem a ideia, tá? Eu quero que vocês peguem o que eu fiz para vocês entenderem o quão importante é a gente não ficar na zona de conforto, a gente não se acomodar, tá? Porque isso faz muita diferença na vida da gente, tá? Eu sempre tive muita vontade de ter liberdade. Liberdades, vamos colocar no geral. Liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Ou seja, eu pudesse viajar quando eu quisesse. Liberdade de tempo. Eu sempre quis ter essas liberdades porque todo mundo quer, né, gente? Quem não quer ganhar dinheiro sem trabalhar muito? Obviamente que, se for levar pela lógica, né, eu não gosto de ficar sem trabalhar. Ninguém gosta de ficar sem trabalhar. Acho que todo mundo que fica percebe que é ruim. Mas não seria bom se a gente ganhasse um bom salário, assim, para trabalhar metade do que a gente trabalha hoje? Ou até trabalhar o tanto que a gente trabalha hoje, mas ganhar um bom salário, assim, que compensasse mesmo o fato de você ficar ali trabalhando? Beleza, ótimo. Mas com certeza, se hoje você recebe um salário, vamos dizer, de 10 mil reais, trabalhar em algum lugar, você recebe um salário de 10 mil reais, você deve trabalhar assim, igual um cão, sabe? Você deve trabalhar demais, igual um cão é ótimo, os cães trabalhassem, né? Você pode trabalhar, você tem que trabalhar muito para você ganhar um salário de 10 mil reais. Ou você precisa ter uma experiência cabulosa para você conseguir isso. Então, assim, quem recebe 10 mil reais hoje? Sei lá, um gerente de banco, vamos dizer assim? Acho que sim. Farmacêutico que recebe 10 mil reais é dificílimo, a não ser que ele tenha a farmácia dele e a farmácia dele dê muito lucro. Né? A gente sabe que também é difícil, eu espero que vocês saibam disso, né, gente? A farmácia não dá tanto lucro assim. A gente acha que porque a gente viu lá o medicamentozinho que é R$1, a gente vende a 10,
Você acha que é porque tem muito lucro? Mas é porque vocês não sabem os custos de uma farmácia. Eu espero que vocês, como farmacêuticos, vocês saibam disso, né? Não fiquem julgando o dono por isso. Então, eu sempre quis ter essa liberdade. Eu sempre quis ter tempo para as coisas, para as pessoas, sabe? De, tipo assim, a família precisar e eu poder ir lá, ter tanto dinheiro quanto essa liberdade de tempo, de geografia, né? De poder sair, de viajar quando eu quisesse. Eu sempre quis essa liberdade. Só que como farmacêutico, você não consegue muito pensar nessa liberdade, né? Pense você hoje. Você hoje consegue se ver trabalhando como farmacêutico, tendo a liberdade de fazer o que você quiser? Se você for dono, coitado, você não vai fazer mesmo, né? Porque se você for dono da drogaria, você sabe o tanto que você trabalha, né? Então, a não ser que sua drogaria já esteja bem estabilizada, já tenha anos no mercado, essas coisas assim. Mas a gente sabe que é difícil. A gente sabe que quando a gente abre um negócio, por exemplo, é muito complicado. Então, você que é farmacêutico hoje, você consegue se imaginar, né, tendo essas liberdades? Liberdade de tempo, de poder, por exemplo, ficar na sua casa, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas, então meu sonho era ficar em casa com as minhas filhas. Meu sonho era acordar com elas, se precisasse eu mesmo levar na escola, sem aquela correria, sabe? De ter que deixar correndo na escola porque eu tenho que chegar no serviço 7 horas, ter que pegar correndo porque eu tenho que chegar em casa e fazer janta e arrumar casa e aquela coisa. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu nunca gostei de ter que deixar elas com alguém, nem que fosse com os meus sogros, com meus pais. Eu nunca gostei dessa ideia. Eu sempre quis ficar em casa com as minhas filhas. E ficar em casa não, sempre quis ficar mais tempo com as minhas filhas, depois que eu entendi que eu queria ficar em casa. Então, eu sempre quis esse tempo, né? Esse tempo a mais, eu sempre quis trabalhar de casa, resumindo, né? Eu descobri que eu sempre quis trabalhar de casa. Então, como que eu, farmacêutica, eu ia fazer isso, né? Não tinha essa condição. Mas aí, eu estava trabalhando na farmácia, que eu falei com vocês, que eu fazia tudo na farmácia, tudo que eu queria fazer. Inclusive, eu cheguei nessa farmácia, o dono fez a mesma coisa que eu falei do piso, ele falou que não conseguia me pagar, eu pedi para ele esperar 2 meses, no terceiro mês, a gente já estava com o piso, ele me pagando o piso, né? Eu estava recebendo, na época, acho que era 3.900, eu acho, 3.900 o piso, para 44 horas. Eu estava recebendo o piso e eu já fazia funções de gerente. Então a gente fazia as consultas e outra coisa, as consultas, tá? Por mais que você, como farmacêutico, vai só fazer a consulta em si, vamos dizer assim, ou seja, o dono vai gastar com as tirinhas da glicose, com as tirinhas do colesterol, né, com a luz, com a água, com tudo, é 50%, tá? Eu cheguei pro dono, sugeri para ele a gente montar o consultório e falei, olha, não vou cobrar mais, mas cada consulta que a gente fizer é 50% meu e 50% seu. Então imaginem aí, quando eu saí de lá, não tinha horário, ou seja, a gente fazia mais ou menos 15 consultas por dia, a R$90 cada uma. E era metade dele e metade minha. Imagina isso no final do mês, sabe? Imagina o quanto que era isso no final do mês. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue nem mensurar quando a gente não conhece. A gente não conhece, a gente não sabe. Tá? Então, se você ouvindo eu falar agora, você pode estar pensando assim, isso é impossível. Gente, impossível é uma coisa que alguém nunca fez, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não lembro o nome da pessoa, mas, por exemplo, vários recordes eram impossíveis, né? Era impossível uma pessoa correr eu não sei como é que é o nome daquele negócio eu esqueço aquele trem, do Usain Bolt lá, que eu esqueço o nome, de correr aquele negócio rápido, né? Eu esqueci. Antes era impossível, por exemplo, que o homem corresse aquilo tudo em 10 segundos, por exemplo. Aí veio o Usain Bolt e correu, sei lá, em 9. Aí você fala, não era impossível? Por isso que ele quebrou o recorde. Agora é impossível que corram em 6. Aí vai chegar uma pessoa e vai correr em 6. O impossível é o que ninguém nunca fez, gente. Não é impossível, sabe? Não é impossível se alguém já fez, já testou e viu que funciona. Entende? Então, eu já fiz, já testei e funciona. Imagina, isso eu fiz. Eu sendo farmacêutico de uma drogaria. Imagina você hoje sendo farmacêutico de uma drogaria sabendo que isso funciona. Imagina você sendo dono da sua farmácia. Você não vai fazer isso na sua farmácia? Eu duvido, porque não é possível, né? Vocês vão ter essa ideia que eu tô falando com vocês aqui e não vão fazer. Então, assim, começou com isso, né? A gente começou a fazer a consulta e nós abrimos o consultório nessa farmácia. E eu pensei o seguinte, bom, hora nenhuma eu pensei que o consultório não iria para frente pelo fato da drogaria estar num bairro humilde. Hora nenhuma eu pensei nisso. Mas a gente sempre pensa, né? Pode ser que as pessoas não acostumem com a ideia, pode ser que as pessoas não vão aceitar muito bem. Pode ser, mas é um risco que você corre.
entende? É um risco. Gente, e é uma novidade. É uma novidade. Eu quando abri meu consultório, foi uma super novidade, né? Consultório farmacêutico é uma novidade. As pessoas querem saber aquilo. Por ser novidade, você consegue levar as pessoas. Aí você usa o marketing para fidelizar aquelas pessoas, entende? O marketing no geral, tá, gente? Depois eu vou falar também sobre isso amanhã. Então, assim, eu comecei a fazer a consulta, e aí a gente abriu um consultório, e aí quando eu saí de lá, a gente já fazia consultas o dia inteiro, e aí eu saí de lá porque eu fui abrir a minha drogaria, né? Só que eu fui tão afobada para abrir minha drogaria que eu deixei passar um monte de coisas, inclusive não, né? Principalmente em relação a de quem que eu estava comprando, né? E acabou que deu errado, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque, né, vai saber. Mas vamos dizer que eu tive que devolver a minha drogaria, né? E ela já estava toda alterada. Eu já tinha mexido no layout dela toda. As pessoas já entravam na farmácia elogiando, falando que agora estava muito mais bonito, agora está mais limpa, agora está mais clean, agora está com cara de drogaria de bairro Nobre, porque era no bairro Nobre que eu abri, a que eu arrendei, né? que eu comprei, mas não comprei. Sabe? Eu mexi em todo o layout e tive que devolver. E o consultório estava quase pronto. Quando eu fui montar o consultório na minha drogaria, eu fiquei, assim, apaixonada, sabe? Eu falei, é isso que eu quero. Eu já comecei a fazer consulta antes de abrir o consultório. Eu já comecei a levar para as pessoas aquilo, né? De, olha, eu faço consultas, eu sou especialista nisso, eu comecei a estudar assim, assim, assim e tal. E aí, eu tinha um diferencial, né? Eu esqueci de falar isso com vocês. Todas as drogarias que eu trabalhei sempre tinham uma falha, né? Sempre tinha uma falhazinha ali. Ou era no marketing, no layout, né? Nos próprios balconistas que eram chatos, ou que a caixa tinha a cara fechada, e aí a gente tinha que conversar com ela para dar um sorrisinho, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre tinha uma coisinha errada. Mas todas as farmácias têm a falta de uma pessoa que conheça sobre vitaminas, sobre suplementos. Gente, e eu vou falar com vocês uma coisa. Quando a pessoa descobre o poder de um suplemento, nunca mais ela larga, tá? E eu falo com vocês porque eu me especializei nisso. Eu especializei numa coisa que chama estresse oxidativo, tá? O estresse oxidativo é uma coisa que causa mais de 80 tipos de câncer, desses cânceres mais comuns, o estresse oxidativo é ocupado por eles, e o que diminui o estresse oxidativo são vitaminas minerais, são antioxidantes. Então, as pessoas descobrem isso, é um marco para elas, tá? E eu falo de tudo, de conhecimento, de saúde, principalmente de saúde, tá? Eu falo mesmo eu tenho pacientes com fibromialgia que não tem dor, vocês têm ideia. Então, assim, eu especializei nisso. Quando eu vi que isso era uma falta nas farmácias, eu falei, gente, o pessoal não sabe como é que vende vitamina, deixa eu ensinar então como é que vende. Para ensinar como é que vendia, eu fui estudar sobre. Aí eu especializei. Por quê? Vai fazer 6 anos que eu estudo isso inteiro, sabe? Eu estudo isso todos os dias, eu estudo pelo menos 3, 4 artigos sobre suplementos, que eu leio, né, sobre artigos sobre isso. Então, eu tinha esse diferencial. Eu comecei a estudar, eu especializei em uma coisa primeiro. Então, a primeira coisa que eu especializei foi o ômega 3. Especializei, que eu falo, gente, assim, que eu estudei tanto a ponto de quando eu estudava, né, tipo assim, quando eu pesquisava uma coisa que eu achava que era uma coisa nova, eu falava assim, não, isso eu já sei, não, isso aqui eu já sei, não, isso aqui eu já sei. Assim que eu falo que eu especializo em uma coisa, tá? Então, eu especializei em ômega 3, primeira coisa que eu especializei. Aí a pessoa falava assim, ai, minha filha, isso não funciona não. Eu provava para ela que funcionava, provava com artigo, provava dando ômega 3 para ela. Eu falei, não, então toma, a senhora vai voltar aqui no mês que vem, se eu tiver melhorado, a senhora não precisa pagar. Não precisa pagar pelo ômega 3. Eu falava isso direto, tá? Eu falava isso direto. E as pessoas sempre voltavam para comprar mais. Óbvio, gente, na dosagem certa, tá? Então, tem a dosagem correta que está longe dessa dosagem aí que a gente vê, que dizem que é a dosagem usual aí, tá? Então, eu tinha esse diferencial. Então, as pessoas chegavam na minha farmácia e eu fazia esse diferencial. Eu tinha uma prateleira só de suplementos, inteira, assim, de cima a baixo da drogaria, de suplementos. Eu tinha uma só de suplementos esportivos, sabe? Eu tinha só da parte de estética. E aquilo foi um diferencial, né? Eu cheguei com um diferencial nisso daí. Então, quando eu comecei a montar meu consultório, eu falei, bom, é isso que eu quero para mim. É isso aí. E aí,
acabou que teve essa confusão, eu tive que devolver a drogaria, né? Só que quando eu devolvi a drogaria, eu falei, pronto, agora lascou. Porque o que eu tinha de reserva, o que eu podia pedir emprestado para comprar drogaria, eu pedi, e agora deu errado, e eu não tenho como pagar essas pessoas que eu pedi, né? Como que eu vou fazer agora para bancar minhas filhas, que eu já tinha as duas? Como é que eu vou fazer isso para bancar minhas filhas? E aí, me veio a ideia do consultório. Vou fazer o consultório. Só que aí eu já tinha quase um ano que eu estava morando aqui em Igarapé, que é a cidade do meu marido. E aí eu vim para cá e ninguém me conhecia aqui. Todo mundo conhece ele, a família dele, mas ninguém me conhecia aqui. E eu falei, né, não tem o que fazer, não tem como fazer. Só que eu juntei todo o conhecimento que eu vinha adquirindo com os anos. Todas as coisas que eu testei nas farmácias, os testes de marketing que eu fiz, que eu nem sabia que era teste, depois que eu fui ver que foi teste, porque eu falei, olha, eu fiz isso na farmácia tal e funcionou. Ótimo, então isso foi um teste. Eu fazia, sabe, tudo que eu fui fazendo, eu peguei, anotei. Eu sentei, peguei um caderninho, que eu ando só com um caderninho, gente, olha meu caderninho aqui. Eu ando só com um caderninho. Eu pegava aquilo e anotava. Falava, eu fiz isso, isso, isso e funcionou. Eu fiz isso, isso e não funcionou. Eu fiz isso assim, assim e aumentou o faturamento. Eu fiz isso e nem aumentou, nem abaixou, né? Nem se estabilizou. Então, eu fui anotando tudo que eu fiz. No que eu fui anotando ali, eu falei, eu vou abrir um consultório, né? Eu vou começar a fazer prescrição farmacêutica, só que focado em suplementos. E aí eu foquei em uma coisa, porque também, gente, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? A gente consegue usar suplemento para tudo? Sim, a gente consegue usar suplemento para tudo. Só que a gente precisa ter um nome, a gente precisa ter uma autoridadezinha naquela coisa. Então eu me tornei autoridade em dor, que é uma coisa que ninguém aguenta, né? Então, assim, quando eu comecei, as pessoas começaram, quando eu abri meu consultório, né, eu comecei a ter isso, eu comecei a ter esse retorno. Por quê? Eu me especializei nisso, obviamente eu fiz toda a parte de marketing, tá? Eu fiz todo o marketing que eu podia fazer para o meu consultório. Por quê? Porque eu não tinha opção, não tinha o que fazer mais. Eu não podia esperar uma drogaria me chamar, eu não podia contar com a minha, porque eu já tinha perdido ela, entende? Então eu não tinha o que fazer. Eu não podia esperar a drogaria me chamar, eu precisava urgente abrir meu consultório. O que eu fiz, né, para abrir esse consultório? Não, isso do consultório eu vou explicar amanhã, senão já fica muito grande, tá, gente? Vou explicar, só dar um resumo das 5 coisas que eu faço. E aí eu comecei com o consultório, né? Tudo que eu comecei a trabalhar com consultório. Isso, assim, sempre com metas. Então, por exemplo, esse mês eu vou atender, sei lá, 20 pessoas. Aí eu tinha que atender uma por dia, um exemplo. Uma por dia eu tinha que atender. E aí, essa uma por dia, hoje não veio ninguém. Então, quer dizer que amanhã eu tenho que atender 2 pessoas por dia, entendeu? Porque eu não podia deixar passar essa meta. Eu tinha que bater as 20 pessoas por mês, porque senão não estava bom para mim. Ah, não, tá chegando, é a última semana do mês e tem sei lá, eu atendi 14 pessoas, no exemplo. Atendi 14 pessoas. Eu batalhava no marketing, ligava para as pessoas e aquela coisa toda para bater a minha meta. Então, desde o início eu tinha metas. Só que aí o consultório foi tão bem recebido, né, que não precisou muito tempo para eu aumentar minhas metas, né, para eu dobrar as metas que nem tinham cálculo, né, andava de Dilma. Então, eu comecei com isso em consultório e tal, e foi rendendo o consultório, as pessoas foram abraçando aquela ideia. Quando a pessoa fazia a parte de suplementação comigo, que ela via que melhorava dores, que melhorava pressão arterial, melhorava diabetes, elas começavam a me indicar para outras pessoas, começaram a me indicar. Hoje eu tenho pacientes só indicados. Hoje eu nem faço marketing mais, tem 3 anos de consultório, tá? Então, eu peguei, aí nisso, com o consultório funcionando aqui na cidade, né? Obviamente eu saía na cidade, ia nas drogarias, por exemplo. E cada vez que eu ia numa drogaria, eu sempre falava alguma coisa. Por exemplo, chegava numa farmácia e via que tinha uma prateleira que estava meio errada ali naquele meio. Eu virava para a pessoa e falava, ou com o dono, quando eu via que tinha um dono, um gerente ali assim, eu chegava para ele e falava assim: olha, por que vocês não fazem assim, assim, assim na farmácia? Né? Por que vocês não mudam o layout? Porque o cliente gosta, assim, assim, assim. Eu começava a falar sobre essas coisas. Várias vezes eu chegava na mesma farmácia que tem perto do consultório e dava algumas dicas para eles. E aí um dia um dos donos virou e falou assim: você está se dando mentoria de marketing para farmácia? Aí eu viu sabe aquela lâmpadazinha que dá nos desenhos? Foi isso. Na hora que ele falou, você dá mentoria de marketing para farmácia? Aí eu fiz aquela assim, já fiz muito. E aí passou, acabou. Nunca mais conversamos sobre isso. Não conversamos mais sobre isso nesse dia. Quando eu cheguei no consultório, eu desenvolvi a ideia.
Falei, caramba, é mesmo, por que eu não ensino marketing para farmácia? Né? E aí eu fui procurar saber o que a gente precisava saber, né, de marketing para farmácia. E quando eu fui perceber, eu não precisava estudar tanto, porque a maioria das coisas, as coisas principais eu sabia, sabe? Eu comecei a estudar, para vocês terem ideia, eu comecei a estudar com uma arquiteta de farmácia, pra vocês terem ideia, arquiteta mesmo, ela era arquiteta e especializou em drogarias. Então, quando eu vi, eu já estava nesse ponto, entendeu? Aí eu falei, não, então eu crio mentoria de drogaria. Aí eu criei a mentoria para drogaria. Dentro da mentoria de drogaria, quando eu ia passar essas mentorias, eu vi que tinha muita dificuldade das pessoas aceitarem isso. Gente, balconista, meu Deus, é muito complicado você conversar com balconista. Balconista e farmacêutico também. Só que aí eu dava exemplo para o farmacêutico, mas como que eu dava exemplo para o balconista? Não tinha jeito. Eu conversava com o funcionário, tentava fazer as coisas direitinho, só que você não consegue colocar um marketing funcionando da forma certa se os colaboradores não colaboram, né? Então, se eles não ajudam, não tem jeito. Então, eu criei uma mentoria para farmacêutico, que é a fraternidade. Só que a fraternidade não era a fraternidade ainda, né? Eu criei uma mentoria para farmacêutico individual, que eu converso com ele, eu faço reuniões com ele, converso, e aí a gente faz o que tem que fazer para ele, sei lá, deslanchar. Então, por exemplo, hoje teve uma aluna minha que ela veio para fazer a mentoria comigo e ela queria muito sair da distribuidora de medicamentos e abrir o próprio consultório, entende? Só que ela não podia, do nada, sair da distribuidora de medicamentos e abrir o consultório dela. O que a gente fez? Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, você vai começar a partir, acho que era terça-feira, que foi a nossa reunião, foi no sábado, você já vai sair você vai como é que fala? Gente do céu, andar, né, no centro, onde você quer abrir seu consultório, você vai andar e vai procurar ali algum local que você possa abrir seu consultório. Seja um lugar de coworking, seja um lugar, uma clínica, algum lugar que você pode abrir seu consultório. Você vai fazer isso sábado, tá? Você vai lá no sábado, você vai conversar com as pessoas, você vai ver se tem a possibilidade de fazer assim, assim, assim. Você pode fazer dessa forma assim, assim, assim. E foi o que ela fez. Ela foi lá no sábado. Como ela não podia sair da distribuidora de uma vez, ela começou a atender o consultório dela aos sábados. Então ela falava, por exemplo, o cliente ligava, ela falava, você só tem vaga no sábado. Você não precisa falar com o cliente que você não atende os outros dias, entende? Não, eu tenho vaga no sábado. A pessoa não tá bom, vamos marcar. E ela começou a atender clientes no sábado. Hoje, ela tem um consultório dela, largou a distribuidora, obviamente, que ela atende todos os dias no consultório. E ela não precisa atender sábado mais. Né? Então, assim, foi alguns meses, eu acho que foi 3 meses que ela ficou atendendo no sábado, ou seja, ela só não trabalhava domingo, né? Obviamente que ela trabalhava domingo, porque ela tem consultório, então ela fazia o marketing, as coisas no domingo, mas não é aquele negócio, eu vou ficar em 2 empregos? Vai, você não quer o seu sucesso profissional? Então faça as coisas direito, entende? Sofra um pouco ali para você conseguir o seu sucesso logo, porque daqui uns dias, consultório farmacêutico não vai ser novidade mais, aí não adianta. Entende? Eu acho que, por exemplo, esse ano, 2021, 2022, 2023, consultório vai dar uma explodida, sabe? Aí depois vai começar a cair, porque aí vai começar a aparecer gente que não é formado, vai começar para gente, sabe? Então eu acho que é agora que a gente tem que começar, é agora. Não é à toa que eu abri o meu, vou fazer 4 anos, mas eu abri, coloquei uma meta para eu falei assim, ó, daqui 5 anos eu quero meu consultório faturando isso daqui. E eu faturei isso com 3 anos. Menos de 3 anos. Eu faturei o que eu queria com 5 anos. Ou seja, já adiantou meu lado aí 2 anos, né? Então, isso de você sair da zona de conforto, você precisa fazer, né? Ela saiu da zona de conforto dela, né? Ela estava só na distribuidora, coisa não tem nada a ver com consultório, ela nem lidava com cliente, né? E ela foi por causa da minha mentoria. Então, dentro disso, eu já tinha meu consultório, eu fazia mentoria de marketing para drogaria, coisa que eu criei porque eu sou farmacêutica, e eu tinha noções de marketing, tá? E eu já tinha testado em várias farmácias. Todas as farmácias que eu trabalhei, eu testei alguma coisa. Então, assim, tem uma coisa, inclusive, que é o que eu sempre coloco em mentoria, que aumenta 20% do faturamento da farmácia se for feito bem feito. Entendeu? Se for bem feito, ele aumenta 20% do faturamento no mês que você faz isso. Só que é uma coisa que você precisa testar. Entende? E é uma coisa, assim, que é básica e que qualquer pessoa poderia fazer, mas eu chego como mentor e falo, olha, faz assim. Aí a pessoa tá me pagando, a pessoa fala, não, beleza, eu vou fazer, eu estou pagando, né, eu vou fazer.
e faz e vê que funciona. Então, eu comecei desse jeito, eu fiz a mentoria de farmácia. Quando eu vi que o farmacêutico precisava, eu criei a mentoria para farmacêutico, ou seja, eu faço uma orientação para ele, é como se fosse uma consultoria, né? Eu faço uma consultoria com o farmacêutico. E aí, quando vi essa necessidade dos farmacêuticos de terem esse diferencial, a minha principal preocupação era: eu preciso colocar o farmacêutico como um diferencial para a pessoa conversar com o farmacêutico e falar assim: esse daí é diferente. E como que você faz isso? Você coloca um conhecimento que quase ninguém tem. Qual que é? Na farmácia você pode fazer suplementos, certo? Porque hoje, por exemplo, cosmecêuticos, né? Os cosméticos, dermocosméticos, qualquer balconista aprende. Qualquer perfumista aprende, entende? Qualquer perfumista pode trabalhar com isso. Mas com a venda de vitamina, você acha que qualquer pessoa vai convencer um cliente a comprar vitamina? Não vai, mas você, como farmacêutico, vai. Entende? Isso você aumenta o faturamento da loja, aumenta o seu faturamento, que você pode combinar com o dono, tá? De comissão em cima disso, tá? Essas coisas. Você pode fazer várias coisas, fora a fidelização que você cria, entende? Então, eu queria pegar esse diferencial que eu tinha, que era a suplementação, e levar para os farmacêuticos, certo? Aí eu criei a fraternidade farmacêutica, que não era fraternidade, era formação e suplementação. E assim, eu ensino os 4 tipos, tá? É a nutricional, ou seja, você aprende A, B, C, D, K, E, todas. Minerais também. A alimentar, que você aprende sobre tudo, carboidrato, açúcar, tudo de alimentar, suplementação alimentar. Suplementação esportiva, obviamente você sabe o que é, e suplementação estética. Então você aprende questão de acne, questão de rosácea. Por quê? Porque eu sou pós-graduada em farmácia estética. Então eu trabalhei muito tempo com isso. Eu trabalhei com estética básica e estética avançada. Então eu juntei tudo isso num curso de suplementação. Não existe, gente. Não existe lugar nenhum aqui no Brasil que tenha um curso igual esse. Tá? Eu sei porque eu pesquisei, porque eu comprei, tá? Eu testei e não tem. E aí eu criei essa formação em suplementação. Só que muito dos farmacêuticos, 90%, entravam em mentoria comigo e falavam assim: Lu, eu tô tendo dificuldade para atender, para oferecer, para começar um assunto, para falar com as pessoas que a gente trabalha com isso. Aí eu falei: gente, não é possível, né? Não é possível isso. E aí quando eu fui ver, eu falei: realmente é uma coisa que a pessoa tem que estudar bastante para chegar nisso, né? Ela tem que, porque, por exemplo, eu estudei durante esse tempo todo tudo que eu falei com vocês. Só que não foi assim, pesquisei no YouTube e achei. Não, não é dessa forma. Eu vi muito vídeo no YouTube para achar um que me desse uma coisa legal, entende? Eu achei vários vídeos no YouTube e um me mostrou, me deu uma dica legal, sabe? Um me deu uma dica que eu falei assim: não, isso eu posso usar, isso eu consigo fazer todo dia, entendeu? Então, a fraternidade é isso. Eu juntei tudo o que eu aprendi, sabe? Eu juntei tudo o que eu sei, eu juntei tudo que deu certo, tudo que funciona, sabe? Para que os farmacêuticos assistam e falem assim: beleza, vou aplicar. É isso. Eu vou aplicar, entendeu? E funciona, que é justamente para crescer o farmacêutico, para crescer o profissional. E aí, com essa falta, né? Eu já tinha criado a formação em suplementação, eu peguei e fiz a formação em suplementação e agreguei. Ou seja, a fraternidade é como se você comprasse o curso de suplementação e ganhasse os outros. Então, a fraternidade tem o atendimento farmacêutico com atenção farmacêutica, isso tanto para drogaria quanto para consultório independente. Tem consulta e consultório, tanto para drogaria quanto para consultório independente. Tem gestão de pessoas e liderança, ou seja, como que você consegue... Porque você, como farmacêutico, você precisa ser líder, né? Você não precisa ser gerente, não necessariamente você precisa ser gerente, mas você precisa ser líder, tá? Você precisa ser líder por quê? Porque você é responsável por aquilo ali. As pessoas não te têm como líder, elas não estão nem aí porque você tem que fazer ou não, entende? Então você tem que aprender a ser líder, sim. Então, gestão de pessoas e liderança tem dentro da fraternidade. O que mais coloquei? Marketing, porque foi o que fez meu consultório explodir quando eu criei ele, porque ninguém me conhecia aqui, ninguém me conhecia. Então, eu tive que fazer um pré-marketing para conseguir chegar nisso. Então, são coisas que você consegue fazer. Marketing de drogaria, coisas que eu fiz na drogaria. Ou seja, a fraternidade, se você quiser, por exemplo, criar mentoria para farmácia, você pode criar. A fraternidade, eu te ensino tudo. Eu te ensino o que eu faço. Entende? Não é à toa que tem 2 módulos, né, que eu criei, são 2 módulos que vão lá para dentro, que foi pedido de aluno, tá? Um foi pedido de aluno e o outro foi porque eu descobri e eu achei sensacional.
Então, que vai estar lá dentro chama gestão de drogarias e farmácias, ou seja, tudo sobre drogaria e farmácia. Quer ser gerente, quer ser supervisor, quer ser dono de farmácia? Vai estar lá. Obviamente, gente, que eu não ensino parte burocrática, tá? Eu não ensino sobre lei, RDC 44, isso vocês sabem, né? Nós estudamos para isso. Então, essas coisas eu não ensino, tá? Mas eu ensino coisas assim, que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende em qualquer curso. Inclusive, eu comprei inúmeros cursos e eu falo com vocês, viu? Foi dinheiro jogado fora. Eu falo que foi dinheiro jogado fora. Porque, primeiro, não vale o que você paga. Porque você compra um curso hoje, é tudo gravado. O que é fraternidade? É um negócio que eu não paro de colocar conteúdo. Por que é fraternidade? Porque é sempre uma coisa nova. Quem entra na fraternidade desde outubro, que entrou só com suplementação, hoje tem 7 cursos completos lá dentro, entendeu? Então, por que eu faço isso? Porque eu quero ajudar os farmacêuticos. Eu quero que todo farmacêutico tenha o que eu tenho. Ah, Luciano, mas você quer vender? Óbvio que eu quero, gente. É óbvio que eu quero. É lógico que eu quero. Entendeu? Eu não vou dar de graça. Por quê? De graça também ninguém vai dar valor. Entende? Só que é uma coisa que eu criei para isso. Eu criei para nunca mais eu ouvir farmacêutico falando isso. Sabe? Óbvio que eu não vou conseguir atingir todos os farmacêuticos do Brasil, né? Meu sonho. Só essa live aqui já abriria a cabeça de muita gente, tá? Mas eu estou falando isso com vocês o seguinte: essas aulas que eu faço aqui, as lives que eu faço, né? Eu vou passar a colocar lives semanais, inclusive o canal do Telegram vai ter lives semanais, tá? Aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, tem o link para quem quiser participar do grupo VIP da Fraternidade, tá? Eu vou explicar por quê depois. E tem também o link do Telegram. O grupo do Telegram é justamente para eu passar informações mais rápido para vocês, tá? Eu vou passar a ter lives semanais no canal. Por que eu vou ter lives semanais? Para ajudar mais vocês, entende? E é de graça? É de graça. É só você assistir, entendeu? Não vem com desconfiança achando que eu vou vender as coisas. Não. A fraternidade nem está aberta. A inscrição da fraternidade nem está aberta. Vai abrir agora dia 20. Deixa eu ver, dia 22. Vai abrir dia 26 de julho, segunda-feira. Nem está aberta a fraternidade. Estou falando com vocês para vocês entenderem como é que são questões de oportunidade, né? E como que a gente consegue pegar esse tipo de coisa. Então, eu criei a fraternidade para isso, para vocês pegarem a mentoria que eu dou para farmacêutico, que eu cobrava 4 mil, 5 mil reais, e coloquei tudo num lugar só, e muito mais, obviamente, porque você tem acesso a uma plataforma, e essa plataforma você tem acesso por um ano lá dentro. Tudo que eu coloco lá dentro, vocês têm acesso. Então, assim, eu coloquei a parte de gestão de drogaria de farmácia, coloquei não. Vou colocar agora, a partir de setembro, por isso que essa é a última turma, eu vou abrir a turma dia 26, é a última turma que vai ter desconto, tá? Vai ter desconto, eu vou colocar um desconto segunda-feira, então vocês fiquem, quem quiser entrar na fraternidade, entra no grupo VIP, porque eu vou colocar um desconto segunda-feira, e é a última turma antes da alteração de setembro, que a alteração dos módulos novos serão em setembro. Então, quem estiver na fraternidade, ótimo, vai pegar as alterações com o valor antigo, né? Agora, quem chegar depois já vai pegar com o valor mais alto, porque eu também não sou boba, né, gente? É muito conhecimento, muita coisa para um lugar só. E eu vou adicionar os 2 módulos, que é gestão de drogarias e farmácias, ou seja, tudo que vocês precisam saber, tudo mesmo, a parte de gestão, e perícia farmacêutica, perícia judicial farmacêutica. Vocês já ouviram falar de perícia judicial farmacêutica? Todo mundo já ouviu falar da perícia criminal, certo? Perícia judicial é uma coisa sensacional. Você não precisa de concurso público, você não precisa de uma especialização. Você é farmacêutico, você é especialista em medicamentos, certo? Então, não precisa de você fazer milhares de coisas. Você pode começar hoje a ser perito farmacêutico. Não precisa ter um curso para isso. Bom, não aqui em Minas, né? Eu não sei em outros estados. Mas aqui no TJ, MG, eu não preciso de curso para nada. Eu preciso, obviamente, falar que eu tenho habilidade e tal coisa, assim, assim, assim. Mas não é uma coisa complexa, é uma coisa super fácil. É assim, das perícias que aparecem, 10% são difíceis, mas 90% são fáceis. E essas 10% são difíceis, mas você consegue resolver, entende? Então, a gente tem uma área muito grande. Por que eu falo que nós somos nós somos multipotenciais? Por isso, olha só o que eu faço. Hoje eu tenho o consultório. Eu não estou no consultório mais por causa da pandemia, tá, gente? Eu estou atendendo online. Então, você pode montar o seu consultório online. Você pode abrir online, você pode começar online, entende? Então, eu tenho meu consultório hoje que é online, né? Eu atendo só online, tá? Eu tava indo até uma vez a semana lá no consultório, no físico, mas eu agora parei mesmo, fechei lá um pouquinho e fiquei mais em casa, porque eu tive Covid, então, assim,
foi um baque aqui em casa, porque eu fiquei internada e tudo, e eu tenho minhas duas meninas, né? Nós estamos morrendo de medo. Então, eu parei de ir lá e fiquei aqui com elas. Então, eu tenho um consultório, eu dou mentoria para drogaria, eu não preciso ir na drogaria, eu dou mentoria para drogaria de qualquer lugar, se precisar. Eu dou mentoria para farmacêutico, quando ele quer a mentoria individual. Eu tenho a fraternidade, né, que é o lugar que eu coloco todo o meu conhecimento nisso aí, e eu faço perícia. Essa perícia não é só a perícia do juiz, eu faço perícia e perícia particular, ou seja, eu faço assistência técnica. Gente, é uma coisa que ninguém para pensar que pode fazer. Entende? Ou eu trabalho com 5 coisas e eu consigo trabalhar meio período. Por que eu trabalho meio período? Meu marido trabalha, né, durante o dia. Quando ele chega em casa, 5, 6 horas, que eu começo a fazer minhas coisas, porque eu passo o dia inteiro com as minhas filhas. Eu passo o dia inteiro fazendo coisas com as minhas filhas. Óbvio que tem dia que eu preciso pegar um computador, sentar aqui mais cedo e tal, mas elas entendem isso, entende? Não é uma coisa que eu preciso fazer todo dia. Eu consigo fazer da minha casa, eu consigo fazer daqui, sem sair do quarto das minhas filhas, eu consigo fazer essas coisas, entende? Então, por que eu consigo fazer essas coisas? Porque eu sou sortuda? Não, porque eu aproveitei a oportunidade. A pessoa falou comigo assim, nossa, você é muito boa em tal coisa, por que você não faz isso? Eu falo, mesmo, então eu não faço isso. E faço. Entende? A gente tem que parar com essa ideia de que nós vamos morrer em drogaria. Nós vamos morrer trabalhando em drogaria. Gente, não existe isso. Você só fica num lugar, num emprego, quando você quer. Nós temos a péssima mania, né, de ficar no emprego porque a gente tem medo de sair dali, sabe? A gente tem medo de que aquilo ali se você sair dali não funciona. Então, assim, não tenha medo dessas coisas, sabe? Saia da zona de conforto. Por quê? Você vai até passar uns apertos, né? Você vai até passar, por exemplo, financeiro, né? A gente tem muito medo de comprar uma coisa, por exemplo, e não conseguir pagar, né? A gente tem muito medo de comprar uma coisa e falar assim, mas isso aqui não vale, sabe? Mas você sabe quando vale, sabe? Aperta as continhas ali, dá uma ajeitada, né? E vale. Sabe por quê? Eu falo por experiência própria, né? Quando eu tinha o meu consultório, já tinha 1 ano e pouco que eu tinha o meu consultório, tava embalado, estava funcionando, veio o quê? Pandemia, né? E aí você pensa assim, nossa, aí lascou tudo, né, Luciana? Gente, pandemia foi a época que eu ganhei mais dinheiro na minha vida, tá? Por quê? Porque eu aproveitei tudo. Eu consegui visualizar tudo, sabe? Antes do pessoal começar a correr para o Instagram, eu já estava lá, sabe? Eu consegui visualizar aquilo. Por quê? Porque eu já tinha noção de marketing. Eu tinha noção de marketing digital. Eu sabia que todo mundo ia para lá. Hoje, além dessas 5 coisas que eu trabalho, eu tenho o meu Instagram, que tem tanto o Instagram profissional de farmacêutico, quanto o meu Instagram de pessoal, que as pessoas me dão coisas para eu divulgar, entendeu? Porque eu cresci o Instagram, tipo, no início da pandemia. Quando estava todo mundo preocupado em ficar em casa e comemorando que ia ficar em casa, eu estava crescendo meu Instagram. Então, assim, é questão de ver oportunidade. É questão de enxergar as coisas, entendeu? Na pandemia, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Foi a época que eu mais ganhei, porque tudo que eu fazia, eu falava, gente, como é que a pessoa não pensou nisso? Como é que as pessoas não fazem isso, sabe? Então, quando eu percebi que o que eu faço, gente, e se eu pegar aqui hoje, todo mundo está aqui me assistindo hoje, e todo mundo começar a fazer isso, não me gera concorrência. A gente não é concorrente de ninguém aqui. Isso pode ser na perícia, na mentoria, pode ser onde for, porque existe mercado, e principalmente para consultório, principalmente para prescrição de suplemento. Vocês não têm noção do quanto que eu ganho com prescrição de suplemento. Vocês não têm noção. E eu mando fazer manipulado. Sabe quanto fica um suplemento que eu mando manipular? R$ 200. E as pessoas pagam assim. Tá bom, tem mais não? Entende? Então, assim, é uma coisa que você precisa colocar você colocar, sabe, num papel, assim, escreve e fala assim, eu vou começar meu consultório tal dia, e começa, entende? E sabe por que eu falo isso? Porque você precisa, a gente tem uma grande capacidade de procrastinar, vocês sabem o que é isso, né? Então, nós temos uma grande, não é nós farmacêuticos, nós humanos, a gente tem uma grande capacidade de procrastinar. A diferença de quando a gente procrastina com uma data definida e sem data definida é justamente isso. Se eu procrastino com uma data definida, por exemplo, vou abrir meu consultório dia 1º de agosto, né? Eu vou abrir meu consultório dia 1º de agosto. Às vezes, você tem um monte de coisa para resolver. O que você faz? Você procrastina e deixa para a última semana de julho para fazer tudo. Mas você deixa para fazer tudo ali. Você fez tudo, certo? Você abriu dia 1º de agosto. Você abriu.
Agora, se você fala assim, não, eu vou abrir meu consultório, sabe o que é isso? Você vai virar espectador da sua vida. Você vai ficar ali olhando as pessoas crescerem e você ficando para trás. Por que tem gente que é pior do que você e tá melhor do que você? Né? Porque tem gente que é pior do que você e tá num nível a mais do que você, financeiro, de relacionamento, de o que seja. Um nível que você considera que você não tá tão bem. Por que tem gente que é pior do que você e está acima de você? Por isso. Porque a pessoa foi lá e fez. Entendeu? A pessoa saiu da zona de conforto. Ela saiu daquela redoma, entendeu? Da cúpula. Então faz isso. Coloque data nas suas coisas, tá? Por exemplo, eu tenho muito aluno que fala comigo assim: nossa, Lu, eu não coloquei a fraternidade como uma prioridade para mim, mas ainda bem que eu fiz, sabe? Ainda bem que eu comprei. Quem comprou, então, em setembro, que ela era R$ 500, né? Tá nas nuvens, porque foi R$ 500 por 7 cursos, né? E assim, a pessoa, você deixa passar isso, deixa passar uma oportunidade, você não está dando prioridade para o que você quer melhorar na sua vida. Entende? Então, a diferença, gente, é essa. Você precisa colocar data, você precisa colocar um limite, tá? Porque é justamente essa partezinha, quando você coloca uma data, você consegue mudar isso, tá? Então, a gente tem essa facilidade de procrastinar, né? E a gente tem justamente essa parte de, vamos dizer, não querer sair da zona de conforto, né? De ter esse medo de sair da zona de conforto, justamente porque a gente tem, até tem força de vontade, né? Então, por exemplo, seu sonho é montar um consultório. Ah, se eu tivesse dinheiro hoje, eu montava meu consultório. É só isso que te impede? É só dinheiro que te impede? Por que é dinheiro que te impede? Por que você não faz uma coisa para ganhar mais dinheiro? Ah, porque ninguém me contrata. Não precisa te contratar. Vende brigadeiro. Vende donuts. Eu vendi donuts quando eu fiquei desempregado. Eu era farmacêutico, vendia donuts. Por que eu vendia donuts? Porque era novidade. Entendeu? Eu ia vender brigadeiro gourmet? Eu não. Tinha gente no mercado que já vendia, já era bom pra caramba. Eu ia competir com o povo bom? Eu não. Criei donuts, que era uma coisa que quase ninguém tinha, ninguém fazia na época, né? Agora tem um monte de gente que já faz. Na época ninguém fazia. Eu vendi donuts depois que eu já era farmacêutica. Por quê? Porque eu ia ficar sem trabalhar. Entende? Eu nunca reclamei de pessoa que me pagava mal. Porque quando me pagava mal, eu saía. Ou então eu conversava, eu falava, olha, eu não mereço só isso, não. Eu mereço mais. E se você não quiser, tem quem queira, meu filho. Se você não quiser, eu vou na drogaria do lado ali, ele me quer. Então, eu sempre coloquei esse ponto, tá? Pra mim, eu falo pra mim, tá? Então você sempre você olhe isso daí na sua vida. Não reclame mais que o outro não te contrata, tá? Que ninguém te contrata, que ninguém paga bem, que ninguém. Você quer receber bem? Então vai correr atrás de receber bem. Entende? A gente tem o psicológico muito forte, né? A gente tem uma estrutura psicológica muito forte em relação a zona de conforto e força de vontade, né? Por exemplo, não adianta você ter força de vontade se você não sai da zona de conforto, certo? Não adianta você falar assim, não, se eu for contratado, eu vou ser o melhor farmacêutico que a drogaria já viu. Mas adianta você só pensar assim, você só ser assim, não adianta, certo? O cara não vai te contratar se você fizer isso. O que você precisa fazer? O que você precisa ter? Você precisa agir. Você precisa colocar prioridade naquilo. Ótimo, eu sou o melhor farmacêutico que aquela pessoa pode ter, então pega aquilo e vai lá na farmácia e prova que você é o melhor farmacêutico que ele pode ter. Entende? Não fica mais reclamando, sabe? Porque nós farmacêuticos temos esse defeito, né? A gente tem isso também de esperar. A gente acha que é só fazer faculdade, pronto, acabou. Entendeu? E não é. Então, eu queria falar isso com vocês, dessas 5 coisas que eu trabalho hoje, justamente porque são coisas que você consegue trabalhar sem ter investimento. Você não tem investimento. Obviamente que gente, eu falo que eu vou acabar na drogaria, né? Que eu sou apaixonada por drogaria, ainda vou ter minha drogaria. Vou esperar regularizar tudo isso aí que passou nesses últimos 3 anos. E pandemia também, né? Mas eu sempre falo que eu vou fazer isso. E eu sempre falo que quando eu for ter minha drogaria, vai ser a melhor drogaria que as pessoas já viram. Porque vai ser. Porque vai ser. Vai ser um marketing, assim, lascado de bom. Não é à toa que eu fiz um projeto, inclusive esse projeto eu também vendo ele, tá? Ou seja, é um bônus, né? Eu fiz um projeto com um amigo meu que pediu para uma farmácia. Se eu tivesse uma farmácia, como que eu abriria ela? E eu escrevi para ele o projeto. Quando não deu certo para ele, eu falei assim, não, mas eu fiz um projeto muito bom. Eu não posso deixar esse projeto sem nada. Comecei a oferecer.
Quando eu comecei a oferecer, chegou um investidor, comprou o projeto, chegou outra pessoa, comprou o projeto, uma pessoa que ia abrir a farmácia. Como é mais questão de marketing, né? Questão de ideias, de coisas que você tem que fazer todos os dias, a pessoa comprou essas ideias de mim, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que eu patenteei, mas é uma coisa que eu juntei de tudo que funcionava, sabe? Então, até isso eu faço renda. Até isso eu vendo, entendeu? Então, assim, não é uma coisa impossível, não é impossível. São coisas que eu trabalho, que eu não preciso de investimento, que são rápidas, né? Pra vocês terem ideia, o TJMG, eu fui cadastrar como perito. E aí todo mundo fala assim que foi cadastrar e demorou 2 anos para chamar e tal, a parte de perícia judicial. Por quê? A perícia judicial, você cadastra lá no site do TJ e coloca a sua habilidade, vamos dizer assim, né? Eu coloquei que eu sou perita em farmácia, obviamente, e acontece através de sorteio. Só que aqui em Minas Gerais, hein, gente, que é super populosa, quase não tem farmacêutico perito. Ou, pelo menos, que é cadastrado no TJ. Quase não tem. Então, imagina vocês aí que são de Maranhão, Amazonas, Pará, quase não tem farmacêutico. E existem, no mínimo, 100 milhões de processos que estão parados hoje porque falta perito judicial. E a gente não faz, entende? Então, qual que é a diferença de quem é perito judicial farmacêutico, de quem é perito judicial de outra coisa? A gente vai para o medicamento. Pra vocês terem ideia, saiu uma perícia para mim, esses tempos atrás, saiu uma perícia do TJ, eles me chamaram para eu confirmar que um medicamento tal, né, era somente de uso hospitalar. Sabe, foi um negócio assim, era só isso que eu precisava fazer? Eu respondi. Medicamento tal é um medicamento que é utilizado somente em hospitais por profissionais de saúde. Não pode ser aplicado em casa. Pronto. Era isso meu laudo. Entendeu? Eu ganhei dinheiro para fazer isso. Então, e eles pagam, gente, obviamente, até na justiça gratuita, eles pagam, tá? Eles te pagam bem menos na justiça gratuita. Por exemplo, vamos dizer aí que um laudo hoje, a gente cobra 5 mil num laudo, pra vocês terem ideia. Tem farmacêutico que faz, assim, sei lá, um laudo por dia. Vocês imaginem isso. Um laudo por dia e ele cobra no mínimo 5 mil reais um laudo, tá? Óbvio que isso para a justiça paga, tá? A justiça gratuita a gente recebe também, só que é uma quantidade bem pequenininha e é tabelado, a gente não pode pedir mais do que aquilo. Então, e você pode recusar. Se você não quiser justiça gratuita, você não precisa cadastrar na justiça gratuita, você cadastra na outra, tá? Então, assim, é muito legal, é muito interessante, é uma forma de você trabalhar bem, sabe? Você trabalhar com tudo que você pode trabalhar. Eu consigo fazer isso em meio período por dia, com 2 filhas, cuidando da casa, fazendo almoço, fazendo tudo. Imagina vocês que estão aí que não precisam disso. Entende? Imagina vocês que não têm filho, por exemplo, ou já tem filho grande. Vocês podem usar o que vocês quiserem para fazer. Não precisa fazer as 5 coisas que eu faço. Uma coisa só, por exemplo, se você especializar em dar consultoria de marketing para farmácia, pronto, já é um estouro, já é uma diferença absurda. Eu nem faço visita nas drogarias, imagina se você for fazer visita, você cobra muito mais, entende? Imagina você dando mentoria para funcionários, por exemplo, entende? Como que atende melhor. Então, tudo isso são coisas que você consegue fazer, tá? E tudo isso, obviamente, está na fraternidade, né, gente? Que eu ensino tudo lá porque eu quero que vocês aprendam isso, tá? Então, fiquem com essa coisa, essas ideias aí, anotem essas ideias, tá? E eu tenho certeza que vocês conseguem fazer isso. Inclusive, eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos. Com certeza, vocês podem ter certeza disso, tá? A gente duvida muito da gente, então precisa de uma outra pessoa para falar isso com vocês. Vocês podem fazer isso. Como eu falei com vocês, impossível é uma coisa que ninguém nunca fez, né? Então, como eu já fiz, já testei, já sei que funciona. Então, eu quero muito que vocês também façam isso, tá? Eu quero muito que vocês saiam disso, tá? Tudo que eu falei com vocês aqui nessa live para abrir a cabeça de vocês, tá? É para vocês, para eu falar mesmo aqui, para vocês entenderem que funciona, tá? Diferente da fraternidade, obviamente, fraternidade é para quem quer trabalhar com isso, tá? Fraternidade é uma coisa focada. Aqui é conhecimento. Você sabe que essas coisas existem e você pode fazer sozinho. Eu aprendi sozinha porque você não pode aprender, né? A fraternidade é para te dar vamos dizer, cortar caminho. Vamos dizer assim, você está com pressa, precisa trabalhar agora, precisa melhorar a sua vida agora, você está insatisfeito com a sua vida, você está com pressa, não aguenta mais, a fraternidade é para isso, porque aí é uma acelerada que ela dá, tá? Por isso que eu falo, tudo isso que eu falo ao vivo, né? Vamos dizer que eu entrego o ouro ao vivo, porque é uma coisa que eu preciso fazer, eu preciso mostrar para vocês que é possível, tá?
Então, justamente por isso que é diferente, tá? Então, quem quer ter a liberdade de trabalhar com o que eu trabalho, fraternidade. Quem quer ter só o conhecimento para tentar sozinho e ir mesmo, porque também você consegue, é só assistir as lives que eu faço, tá? E entrar no Telegram, o Telegram dá muita dica também, tá bom? Gente, alguma dúvida? Nossa, eu já falei demais, 1h30, 1h30 falando com vocês aqui. Alguma dúvida que vocês querem que eu responda? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, peraí. A Tassiane falando da suplementação. A parte de suplementação é a melhor da fraternidade. Que bom, Tassi. É a coisa que eu mais gosto. Eu sou apaixonada com suplementação. Depois que eu descobri a força que é, né? Vitaminas, minerais, a força que é você melhorar a dor de uma pessoa. Gente, não tem melhor que isso. Tem melhor do que isso, tá? Lógico que a primeira coisa que eu fiz foi fazer com a minha família, né? Então, meu pai tinha pressão alta, meu pai não tem pressão alta mais, meu pai tem mais de 70 anos, ele não toma mais nada. Desculpa, gente. Ele não toma mais nada, ele não toma nenhum remédio de pressão mais, tá? Porque a gente entrou com a suplementação, eu entrei com isso, com a suplementação nele, com a nutrição, vamos dizer assim, né? Não mudei a alimentação, porque não é esse meu foco é suplemento. Mas ele não toma remédio de pressão mais. Meu marido tomava 2 remédios de pressão, ele toma um só agora, tá? Tudo por causa da suplementação. Eu tenho uma tia que já tem mais de 60 anos, tem fibromialgia, tem um monte de coisa, intolerância à lactose, várias coisas. Ela não tem nada, ela vive a vida dela como se não tivesse nenhuma doença. A fibromialgia dela, de vez em quando, ataca, né? Porque a gente não sabe nem o que é a causa ainda. Mas muitos estudiosos, muitos pesquisadores já julgam muito a parte da fibromialgia, já colocam o estresse oxidativo como causa de fibromialgia, ou seja, tratando com antioxidante melhora e com certeza melhora, tá? Eu garanto isso, porque eu vejo isso tanto na minha tia quanto nos meus pacientes que têm fibromialgia. Então, a suplementação ela é principalmente para você e sua família. Porque depois disso é que começa a aparecer as pessoas, entendeu? Depois que eu comecei a tratar as pessoas lá de casa, aí eu comecei a tratar as pessoas de fora, entende? Então, é muito importante isso, tá? E eu falo por questão de vida mesmo, de qualidade de vida, é imprescindível. Que bom, Sheila, que bom. Agora coloque data no seu trabalho, tá? Coloque data no que você quer fazer e não passe, né, dessas datas. Obviamente coloque datas né, que você consiga fazer, né? Você consiga realizar, mas coloque datas justamente para você não deixar passar, tá? Relembrando, gente, quem quiser entrar na fraternidade, quem quiser se tornar membro da fraternidade, aqui embaixo tem o link do grupo VIP, que eu vou mandar a oferta de segunda-feira lá nesse grupo VIP, tá? Vai ter um desconto que nunca teve antes na fraternidade, porque é a última turma, então eu vou dar esse desconto, porque tem muita gente querendo entrar, mas tá meio puxado, segundo eles, né? Mas agora agora ou nunca, né? Porque depois de setembro eu não vou abaixar preço mais, porque já vão ter 2 módulos novos lá dentro, tá bom? Com certeza, Tassiane, com certeza. O principal erro das pessoas, eu acho, hoje, é não saber a importância dos suplementos e não saber usar, principalmente. A gente acha que é, que é fraco, né? Mas vamos colocar com uma coisa, por exemplo. Eu sempre perguntei, eu achava muito ruim, inclusive, quando o médico falava comigo que suplemento era igual água, não funcionava. Mas você vive sem água? Você não vive sem água, certo? Você pode falar que água não funciona com nada, mas quantas vezes você já ouviu falar que tomar a quantidade certa de água por dia pode melhorar alguma coisa? Não é isso? Então pronto, entende? Um copo de água vai resolver seu dia? Pode até resolver, mas você vai morrer mais cedo, certo? É igual suplemento, entende? Aquela dosagemzinha diária que o pessoal fala para tomar não serve para nada. Serve para nada. É a mesma coisa que tomar 10 ml de água por dia. Você pode até saciar sua sede, mas você vai morrer mais cedo. Você vai ter doença, você vai ter pelo menos um cálculo renal aí, entende? Então, eu falo sim, suplemento é igual água. É super necessário, entendeu?
Gente, mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu pulei alguma. Obrigada, Elizabeth. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom mesmo que vocês gostaram. Obrigada, Selma. Eu espero que eu tenha criado ideias na cabeça de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham anotado ideias que vocês tiveram, que vocês podem fazer de diferente, tá? Óbvio, quem quiser entrar na fraternidade, tem lá, né? Tudo que vocês precisam. Se vocês quiserem achar, por exemplo, se vocês quiserem, né? Agora, a partir de agora, eu quero ser consultora de marketing de drogaria, eu quero ser consultora de drogaria, consultora de gestão, consultora de layout, eu quero especializar em layout, eu quero especializar. Tem tudo lá. Tudo que é o básico disso está lá, tá? Que é conhecimento. Então, deixa eu finalizar, né, gente? Porque já são 10h40, né? Tô falando com vocês aqui, já tem 1h35 já. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês compartilhem isso, né? Compartilhar, que eu falo, é sair da zona de conforto. Eu espero que vocês peguem isso e utilizem, tá? Amanhã eu vou falar com vocês direitinho sobre cada uma dessas coisas, inclusive como que eu montei meu consultório, como que eu comecei o meu consultório do zero. Tá? Eu sempre falo isso aqui nas lives, mas eu vou falar com vocês como que eu montei o meu consultório do zero, sem investimento nenhum. Eu comecei de forma gratuita, não gastei nada, nada mesmo, sem asterisco, sem aspas, não. Eu não gastei nada para abrir meu consultório, tá? Obviamente, eu vou falar como que eu abri o consultório na drogaria e como que eu abri o meu consultório independente, tá? Para vocês que querem abrir consultório, tá? Se vocês quiserem abrir consultório online, vocês conseguem abrir consultório online, tá bom? E eu vou falar direitinho para vocês sobre todas as coisas que eu fiz, questão de como que eu utilizei o marketing ao meu favor, né, para o consultório, tá bom? E sobre as outras coisas também, sobre, né, dar uma detalhada sobre cada coisinha dessa. Quem quiser tirar dúvidas sobre a perícia, sobre, né, consultoria, essas coisas assim, a mentoria, tá? Eu vou tirar as dúvidas com vocês. Lembrando que a fraternidade está fechada, só abre a inscrição na segunda-feira, tá? Quem tiver no grupo VIP vai receber o e-mail mais cedo do que os outros grupos, tá bom? Porque eu vou colocar uma quantidade limitada a um preço mais em conta, né? Porque quem quer entrar mesmo vai entrar e não tem desculpa, tá bom? Quem quiser entrar no grupo VIP, tá aqui embaixo, tá? Não deixem de entrar lá no grupo. E eu espero vocês amanhã. Amanhã também a gente vai estar aqui. Eu vou estar aqui para falar com vocês sobre isso, para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Fernanda, a está cursando. Fernando, né? Fernando, que bom, Fernando. Eu espero que você continue, que você finalize essa graduação maravilhosa, sensacional. Eu sou apaixonada pela minha profissão, e tem muita coisa que a gente pode atuar como farmacêutico, tá? Tem muita coisa que a gente consegue, se a gente consegue engajar como farmacêutico e ter sucesso, principalmente, né? Então, gente, boa noite para vocês, tá? Até amanhã. Amanhã a gente vai estar aqui de novo. Eu espero vocês aqui amanhã de novo, tá? Vocês assistiram até aqui, se assistiram essa live de hoje, não faltem amanhã, tá? Vocês já são diferentes de 80% dos farmacêuticos que a gente tem. Então, não percam amanhã, tá bom? Eu espero vocês aqui para a gente fazer mais uma live sensacional. Obrigada, gente. Boa noite.